Boa noite a todos. Meu nome é Henrique, sou presidente do Departamento de Reumatologia da Associação Paulista de Medicina. E é um grande prazer que a gente está agora online, né? Mas a gente está fazendo o nosso Fórum Anual de Reumatologia da APM, né? E que neste ano, pelas condições atuais, né? Pelo que está acontecendo, nós decidimos fazer discutir a respeito da SARS-CoV-2 ou Covid-19 e reumatologia. Eu acho que isso é muito importante. Muitos colegas reumatologistas já, ou por trabalhar em UTIs, pronto-socorros, clínica médica, ou mesmo até no consultório, já pegaram pacientes com Covid, ou que tinha gente saber como isso se refletiu na reumatologia. O que isso será que os nossos pacientes tiveram maior risco de pegar essa doença? As nossas drogas eram um fator de risco, ou ao contrário, eles foram protegidos? E como que o reumatologista pode trabalhar esse tipo de coisa? Sintomas que aparentemente não podem lembrar doenças reumáticas ou não. Então, acho que é muito interessante a gente discutir isso. Tem muita, já tem alguma literatura, a maior parte descritiva, mas eu acho que vale a pena a gente entrar nessa seara, né, e discutir esses aspectos todos. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Ivone Meinão, que é a nossa diretora científica do departamento. Com a palavra, a doutora Ivone. Boa noite a todos, ao colega Henrique, aos palestrantes, Marcelo e Edgar, todos colegas, e a todos que estão nos assistindo. Este vai ser um importante encontro por conta da situação de pandemia, e a reumatologia tem bastante assunto para falar a respeito das medicações usadas, das implicações da Covid nas doenças reumatológicas. Então, para isso, nós vamos chamar primeiro o Dr. Marcelo Pinheiro, que ele é assistente e doutor da disciplina de reumatologia da EPM Unifesp. Ele é coordenador da Comissão de Espondilite Anquilosante da Sociedade Brasileira de Reumatologia e ele é o atual presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia. Então, o doutor Marcelo, ele vai falar sobre riscos da Covid-19 nos pacientes com doenças reumáticas. Com a palavra, doutor Marcelo. Inicialmente, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Então, eu gostaria de agradecer ao Henrique e à Ivone, né, queridos colegas lá da Unifesp também, pelo convite. E é um prazer dividir a mesa aqui com o querido Edgar, né? Então, a gente tem trabalhado aí nessa força-tarefa contra a Covid-19 da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Então, sem dúvida, a gente está bem feliz aqui de estarmos juntos, né? Eu acho que eu nunca dei uma aula assim diretamente com o Edgar, então a gente vai pela primeira vez estar juntos, trabalhamos juntos, então é um grande prazer. E sem dúvida o papel do reumatologista ele tem sido muito, nós temos sido muito cotados aí para discutir um pouco da Covid, porque muitas manifestações, tanto nos nossos pacientes, quanto manifestações reumatológicas em pacientes da população geral. E o tema que a gente mais discute é o que iria acontecer com os nossos pacientes que são imunossuprimidos, uma vez que eles desenvolvam a Covid-19. Então, realmente, no dia 13 de março, que foi quando aquele áudio do Fábio Jatene vazou na internet e colocou todos em pânico, esse pânico foi muito dos pacientes e a Sociedade Brasileira de Reumatologia se organizou para fornecer evidências, existiam poucas naquela época, né, em março, mas se organizou numa força-tarefa, do qual tenho orgulho de fazer parte, contra a Covid-19, para fomentar aí discussão, tanto para pacientes quanto para os colegas reumatologistas nesses aspectos, porque realmente todos os pacientes
nos bombardearam com e-mails, WhatsApps, ligações telefônicas sobre o que fazer com as medicações e o pânico gerado em toda a população. Então, vamos trazer agora o que a gente tem de evidência na construção desse raciocínio ao longo do tempo. Então, nós vamos abordar o risco da Covid-19 em pacientes com doenças reumáticas e falar das nossas medicações que nós habitualmente utilizamos para tratar os pacientes com doenças reumáticas e qual a implicação delas na Covid diretamente. Então, eu não tenho um conflito de interesse para essa apresentação. A Sociedade Paulista de Reumatologia, eu sou atualmente o presidente, mas a gente tem esse fórum de atuação aí em conjunto com a APM, do qual a gente também se orgulha bastante. Então, o cenário dos pacientes com a Covid-19 e o papel dessas medicações sintéticas e imunobiológicas na apresentação clínica desses indivíduos, né? Como que a gente vai lidar com isso? Então, a gente está vivendo realmente uma pandemia, mas a gente tem outras múltiplas informações, né? Que eu denominei de infoemia, muita informação, muita fake news que a gente tenta desmistificar aqui com o papel da ciência, e a gente também tem uma pubmedemia, né? Uma avalanche de informação aí publicada até o dia 25 de outubro, que foi quando eu pesquisei, tinham mais de 62 mil artigos publicados esse ano só sobre Covid-19 de uma maneira geral. Então, a gente tem que selecionar muito bem esses artigos publicados para apresentar e trazer aqui para vocês. Então, diretamente falando do SARS-CoV-2 com a interação com as doenças reumáticas, nossa grande dúvida era se os pacientes com doenças reumáticas eram de maior risco para a Covid-19. Eu comecei essa história um pouquinho antes de todo mundo, porque eu tinha um amigo que foi morar na Itália e estava no meio dessa confusão no norte da Itália, numa cidade chamada Vicenza, e ele é nefrologista e ele foi fazer um pós-doc lá e começou a acompanhar esses pacientes em janeiro, fevereiro. E como a gente tinha bastante vínculo, a gente começou a conversar sobre a Covid-19, ele estava vendo um papel de manifestações reumáticas lá e queria saber a minha opinião. E eu comecei a vivenciar isso, e por isso que eu estou no meio da pandemia da Covid-19, né, interagindo aí com esse amigo nefrologista. Mas o que eu comecei a perguntar para ele era o contrário, né? Se os nossos pacientes estavam listados lá no meio das UTIs e dos pronto-socorros da Itália. E ele não estava vendo, ele é nefrologista, fez aqui na Unifesp, e ele sabia muito bem lidar com pacientes com lúpus e com outras condições reumáticas. E ele não estava vendo esses pacientes lá. E a gente começou a perguntar o que estaria acontecendo se esse paciente é mais vulnerável, por que ele não estava nas listas, nas primeiras listas de pacientes de maior risco, diferentemente do oncológico e de outros pacientes com imunossupressão. Então, o que a gente tem de conhecimento, naquela época, a gente sabia que a gente não tinha uma listagem muito grande desses pacientes, mas aí a gente pensava no contra-argumento. Esses pacientes estão dentro de casa e protegidos, por isso que eles não estão tão expostos. Então, a compilação dos dados publicados naquela época, e um pouquinho depois, até maio, junho, é que a prevalência e incidência na Lombardia e na região de Veneza era muito semelhante à população geral. 0,63 contra 0,61 e 3,8 contra 2 não tinha diferença significativa. E tinha um estudo da China, de Wuhan, mostrando realmente uma maior prevalência, não era um estudo controlado, mas uma maior prevalência em pacientes com doenças reumáticas. Mas todos os outros, depois surgiu outro da Espanha, mostrando que a prevalência era muito semelhante, mas a necessidade de internação era maior nos pacientes com doenças reumáticas. E provavelmente isso se dá pelo medo que quando chega um paciente reumatológico no pronto-socorro, em geral é um lúpus ou esclerose sistêmica ou uma vasculite, e em geral o clínico que está atendendo tende a resguardar e internar mais esse paciente. Então a necessidade de internação parecia ser maior, mas a prevalência era muito semelhante. E o risco de evoluir para formas moderadas a graves, não parecia ser maior do que a população geral. Então, era esse mais ou menos o panorama que a gente tinha. Então, estudando melhor esses trabalhos da incidência, gravidade e principalmente atividade de doença, porque esse vírus é muito capcioso. Todos os agentes infecciosos, de uma maneira geral, sejam virais, sejam bacterianos, eles ativam as nossas doenças reumáticas, né? Então, classicamente, o lúpus tem uma maior chance de atividade quando tem aquele binômio com infecção e atividade.
esse vírus, ele parece não desencadear um maior risco de atividade. Então, a prevalência parece ser muito semelhante à da população geral, a gravidade pode ser maior e a mortalidade pode ser maior, mas não tão maior do que a gente esperava. Então, isso daqui é a compilação dos dados da Itália, de 700 pacientes com doenças reumáticas que foram para a UTI, depois 955 internações e quase 1.200 pacientes que utilizavam biológicos ou de MARDs-alvo específicos. E o que eles mostraram é que 90% dos pacientes não mudavam o status da atividade de doença, mostrando que a doença estava sem reativação dessa doença. E a maior parte dos pacientes eram pacientes com artrite reumatoide e lúpus. E a taxa de hospitalização na Itália foi muito semelhante à população geral, a taxa de positividade do SUAB e a taxa de mortalidade. Então, esses eram os primeiros sinais que a doença parecia não ser um desfecho pior. No entanto, os trabalhos foram surgindo e a gente começou a descobrir que dependia da doença reumática imunomediada. Então, quando a gente olhava artrite reumatoide, artrite psoriásica, espondilite, não parecia ter uma gravidade maior. Mas quando a gente olhava para o lúpus, né, então esse daqui é a coorte de Nova York, com 86 pacientes com doenças com artropatias inflamatórias crônicas, e mostrando uma boa evolução, a gravidade não muito pior. No entanto, quando se observava o lúpus, eles tinham uma taxa de hospitalização de quase 40%, não mostrava também piora da atividade da doença, mas uma taxa maior de síndrome respiratória aguda grave, né, em quase 20% dos indivíduos. E esse mesmo achado foi observado na França, né, que foram os primeiros países a lidar com a Covid-19 com trabalhos mais consistentes. Então, a taxa de hospitalização era maior no lúpus, então o recado principal para a gente é o paciente com lúpus. Estamos aí com lupólogos, né, doutor Ivone, do ambulatório de lúpus por muitos anos, doutor Edgar atualmente. Então, os pacientes com lúpus merecem maior cuidado. E essa gravidade foi independente do uso da hidroxicloroquina nesses pacientes, de acordo com a coorte da França. Por outro lado, um estudo muito grande, que é o estudo do Reino Unido, com mais de 23 milhões de pessoas avaliadas até após 1º de fevereiro de 2020, eles mostraram que pacientes com lúpus e artrite reumatoide tinham uma mortalidade um pouquinho maior, principalmente pacientes com lúpus. E eles tinham uma casuística muito grande. Então, mais uma vez, o lúpus chama atenção nesses grandes bancos de dados. E a primeira análise do Reumacov, que é o Registro Brasileiro de Covid-19, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a gente publicou os dados das primeiras 4 semanas de inclusão, mostrando uma taxa de mortalidade de 9,2%. No Brasil, esse número, na época, estava em 4,8%. Então, a gente estava observando uma taxa de mortalidade nos nossos pacientes 2 vezes maior do que a população geral. Então, a prevalência parece ser igual, a gravidade dependendo da doença, e aqui o que a gente tinha observado eram pacientes, mais uma vez, com lúpus. Então, a gravidade parece ser maior realmente no paciente com lúpus, principalmente com imunossupressão recente, e principalmente o glicocorticoide, e a gente vai mostrar isso quando a gente for falar do registro brasileiro da Covid-19. E, mais recentemente, né, agora nesse último mês, foi publicada uma meta-análise sobre a prevalência e a gravidade da Covid-19 em pacientes com doenças reumáticas imunomediadas. Então, vejo que, nesse aspecto, quase 3.000 artigos foram publicados com pacientes com doenças reumatológicas. A maior parte foi excluído por serem relatos de casos ou séries de casos, e não estudos controlados ou observacionais, né, estudos epidemiológicos. E, no final, ficaram 62 manuscritos que tinham estudos observacionais com grupo controle ou estudos epidemiológicos que mostravam também a comparação com a população geral. Então, o que eles encontraram? Com relação, quando se avaliava só os estudos observacionais, se observava uma prevalência ligeiramente maior da Covid-19 em pacientes com doenças reumáticas imunomediadas. E quando se observava o estudo que é melhor desenhado para isso, que é o estudo caso-controle, também uma prevalência ligeiramente maior, em torno de 2,8 de odds ratio, maior em pacientes com doenças reumáticas imunomediadas. E isso foi significativo. Então, a prevalência, os dados iniciais pareciam que eram parecidas, mas a compilação deles todos, principalmente com estudos caso-controle, mostram uma ligeira prevalência maior em pacientes com doenças reumáticas imunomediadas.
Quando se vai se observar a taxa de mortalidade e hospitalização, nos estudos observacionais, a mesma coisa. Parecia ter um risco de hospitalização maior, como a gente já tinha visto, e um risco de morte também ligeiramente maior. Mas, quando se observava os estudos caso-controle, isso desapareceu, ou seja, a comparação com a população geral pareada para a idade, né, idade e sexo. Então, não mostrou um maior risco de hospitalização e nem um maior risco de morte. Então, qual o conhecimento que a gente adquiriu até agora? A prevalência parece ser um pouquinho maior, mas a gravidade é igual e a taxa de mortalidade é igual de acordo com esses estudos caso-controle. A primeira publicação do Reumacob não foi caso-controle, foi só um relato de casos, né, sem a população caso-controle. Quando a gente coloca a população geral, a gente tem uma atenuação da gravidade. Mas o risco de hospitalização continua maior em pacientes com lúpus. Então, isso fomentou o Registro Brasileiro da Covid-19, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que eu vou apresentar os nossos dados das primeiras 8 semanas de cadastramento desses pacientes. Então, é um registro observacional, prospectivo, multicêntrico, para avaliar pacientes com doenças reumáticas imunomediadas, positivos para a Covid-19 e comparados a um grupo controle sem Covid-19, mas com doença reumática. Para avaliar a atividade de doença antes, durante e após 6 meses da inclusão, a taxa de hospitalização, UTI, ventilação mecânica e mortalidade. Foram incluídos dados de 43 centros nacionais, né, de serviços privados e públicos, e esse convite foi feito a todos os associados da Sociedade Brasileira de Reumatologia que tivessem interesse em contribuir com esse registro. Na análise interina das primeiras 8 semanas, a gente tem 339 casos e 186 controles, com a média de idade em torno de 46 anos, a maior parte abaixo de 50 anos e 81% de mulheres, caracterizando as doenças reumáticas. 55% estavam trabalhando e 37% faziam atendimento ao público, ou seja, estavam expostas. E distanciamento social só estava sendo feito por metade dessa amostragem, que é um dado interessante. A gente acha que eles estão mais resguardados, mas muitos estavam expostos à Covid-19 no trabalho. O contato com paciente com Covid-19 foi basicamente dentro de casa, né? 30% aí intradomiciliar. E as principais comorbidades foram a hipertensão, seguido pela obesidade e depois diabetes e as outras comorbidades. Com relação às doenças reumáticas, a maior parte era lúpus e artrite reumatoide, né, 35% e 30% desses indivíduos, seguido por espôndilo, artrite psoriásica, esclerose sistêmica, vasculite, Sjögren e miopatia inflamatória. Com relação aos fármacos modificadores de curso de doença, a gente tem que 35% usava hidroxicloroquina, 1/3 usava corticoide e 2,5% tinham feito pulso recente de glicocorticoide e 1,5% pulso recente de ciclofosfamida. 20% em uso de anti-TNF, 20% em uso de metotrexato. A maior parte retirou a medicação durante a infecção aguda, né? E 40% estavam usando metotrexato e 45% dos que retiraram usando bloqueador de TNF. Os sintomas foram bem semelhantes à população geral, mas chamava a atenção a anosmia e a ageusia em quase metade desses pacientes. A taxa de internação foi semelhante aos registros internacionais, né, 46%, e ventilação mecânica e UTI, basicamente pacientes com lúpus, em torno de 30%. A gente observou nas primeiras 4 semanas aqueles 12 óbitos, e em 8 semanas, 28 óbitos, com a taxa de mortalidade de 8%, mas quando se observava o lúpus era 25%, né? Então aumenta muito a chance de mortalidade intra-hospitalar em pacientes com lúpus. A confirmação foi feita por laboratório, né? Principalmente RT-PCR, em quase 70%, e metade tinha usado azitromicina, corticoide e heparina, a maior parte como dose profilática, e 20% tinha usado hidroxicloroquina e quase 15% ivermectina. A necessidade de sala de emergência aumentou com as comorbidades, principalmente diabetes e doença renal, e com o corticoide. Então, a gente gostaria de chamar muita atenção em pacientes que estão pulsando ou com doses de glicocorticoide acima de 20 miligramas. Isso aumenta a chance de desfecho para a sala de emergência em pacientes com doenças reumáticas.
E quando a gente foi ver a taxa de hospitalização, de novo, o corticoide aí como um vilão, aumentando essa chance, principalmente se eles têm mais de 50 anos de idade e foram independentes. E um dado interessante é que os pacientes em uso de bloqueador de TNF tinham uma chance menor de evoluir para hospitalização e também para a necessidade de ventilação mecânica. Então, esses são os dados que a gente tem do panorama geral. Eu vou abordar um pouquinho as medicações que nós, reumatologistas, usamos e vou contextualizar principalmente com a hidroxicloroquina nos pacientes que têm sido usados na pacientes da população geral. Então, a gente sabe que as terapias imunomoduladoras, elas combinam a autoimunidade e a desregulação imune, então elas podem ser usadas para ambos os lados. A gente sabe que a infecção pelo SARS-CoV-2 vai ter aquelas 3 fases principais, a fase inicial dos primeiros 7, 10 dias com a síndrome gripal e depois aquela síndrome que a gente aprendeu a chamar de tempestade de citocinas, né, que hoje está sendo muito contra-argumentada, como eu vou falar daqui a pouco, se realmente tem uma tempestade de citocinas, mas essa foi a mensagem que a gente aprendeu inicialmente, e principalmente com o aumento da viremia e uma linfopenia muito bem marcada. E a gente começou a questionar se esses pacientes que estavam usando imunomoduladores, né, sejam todos os modificadores sintéticos do curso de doenças, sejam os biológicos, poderiam ter um efeito protetor no desfecho da SARS-CoV-2, da COVID-19, principalmente por bloquearem esse aumento de TNF, de interleucina 6, de citocinas pró-inflamatórias, né? Esse contexto dessa tempestade de citocinas, uma síndrome parecida com ativação macrofágica, com trombogênese, né? Então, esses foram os primeiras evidências que nós tivemos da evolução mais catastrófica daqueles 10 a 15% de pacientes críticos com a COVID-19. E muito se foi publicado sobre o papel da hidroxicloroquina nesses pacientes, da colchicina, dos inibidores da JAK, dos bloqueadores do TNF, dos bloqueadores da interleucina 6, do uso de imunoglobulina, do bloqueador de interleucina 1 e dos corticoides. E dependendo da fase, do timing disso, a gente poderia ter uma melhor resposta em pacientes com a COVID-19. Então, a gente sabe que o corticoide prévio, ele vai diminuir o clareamento viral, então ele vai ter um efeito ruim, a gente mostrou aí com os estudos do Reumacov, e a gente tem uma época certa de iniciar corticoide, que é quando o paciente começa a ter a síndrome da angústia respiratória do adulto, né, a popular SARA. Então, até dia 30 de setembro, a gente tinha muitos trabalhos publicados aí no PubMed, no Clinical Trials, né, cadastrados no Clinical Trials. E a maior parte deles ou era com plasma convalescente ou imunoglobulina, ou com hidroxicloroquina. Mas a gente tem 52 trabalhos com tocilizumab, com inibidores da JAK, com inibidores da interleucina 1, com a colchicina e com outras medicações que nós usamos, como interleucina 17, bloqueadores de TNF e até antifibróticos. Então, vamos começar um pouquinho pela cloroquina, né, que eu acho que é um tema que chama muita atenção, porque nós, reumatologistas, gostamos muito da hidroxicloroquina, o antimalárico sempre foi muito defendido no ambulatório pela doutora Ivone, né, então, e hoje a gente tem uma construção de evidências sobre se ela é boa ou se ela é ruim. Então, a gente tem trabalhos controlados das formas leves a moderadas, né, o grupo da colisão, o grupo brasileiro, de formas graves e hospitalização, mostrando o papel negativo da hidroxicloroquina. O estudo de pacientes internados, né, o Recovery, com 11 mil pacientes, também mostrando o não benefício da hidroxicloroquina, e também trabalhos em pré-exposição e em pós-exposição, principalmente em pacientes, em indivíduos da saúde, né, mostrando também o não benefício. E em doenças reumáticas imunomediadas, eu vou apresentar pela primeira vez o estudo Mário Pinotti, que é o estudo da Sociedade Brasileira também, e também os dados não vou mostrar, mas eles encontraram dados semelhantes, que é o estudo da China, da Itália e de Portugal, com metodologias um pouco diferentes da nossa, mas mostrando o não benefício da hidroxicloroquina em usuários crônicos. Então, nós idealizamos esse estudo, que é o estudo Mário Pinotti, ele foi dado em homenagem ao Dr. Mário Pinotti, que foi um farmacêutico, médico do Brasil, que defendia o uso da cloroquina, não era a hidroxicloroquina da época, né, mas era a cloroquina base, como prevenção da malária, para colocar no sal de cozinha. Então, a gente homenageou o Mário Pinotti,
com um estudo prospectivo observacional multicêntrico com 24 semanas de duração para comparar a incidência da Covid-19 e avaliar o potencial preventivo da hidroxicloroquina para minimizar as formas moderadas a graves da Covid-19 em pacientes que a usavam cronicamente. Então, para isso, fizemos um estudo multicêntrico com 20 centros universitários que tinham base de dados já bem estabelecido com esses pacientes. Fizemos todas as visitas por telefone e quem nos ajudou muito foram os voluntários, estudantes da graduação dos cursos médicos. Então, nosso muito obrigado a eles. Esse estudo começou dia 29 de março e acabou dia 30 de setembro agora. E foram feitas 6 visitas telefônicas e eles eram monitorizados a cada 14 dias para sintomas respiratórios, para sintomas gripais e para testagem da Covid-19. Então, nós arrolamos aí mais de 10 mil indivíduos, dos quais 9.589 foram elegíveis para o estudo, 5 mil, pouco mais de 5 mil eram pacientes com doença reumática em uso de hidroxicloroquina, e o grupo controle, que era o contactante domiciliar dele, mais de 4 mil. Então, esses 9 mil pacientes foram acompanhados durante 24 semanas para ver a taxa de COVID ou de desfechos ruins, como internação, hospitalização e morte, ao longo do tempo. E a taxa de COVID foi muito semelhante nos dois grupos, mostrando o aspecto não protetor da hidroxicloroquina em pacientes que usavam cronicamente a hidroxicloroquina. A maior parte eram pacientes com lúpus, 82%, seguidos de artrite reumatoide e Sjögren. O uso de corticoide era feito por quase 40% da amostragem, e a maior parte usava em doses abaixo de 10 miligramas. Então, prestem atenção na dose. Mesmo 10 miligramas vai ter um desfecho ruim. 1,5% usava pulso de ciclofosfamida ou de glicocorticoide nos últimos 30 dias. Os principais fármacos modificadores sintéticos foram a azatioprina e o micofenolato, seguido pelo metotrexato, caracterizando a conduta do lúpus. E os biológicos, a gente tem os depletores de célula B, né, a rituximab e belimumab, com quase 2,6% desses pacientes, seguidos pelo anti-TNF. Nós observamos, quando a gente comparou os dois grupos, que eles eram muito parecidos com a idade. Existia mais mulheres no grupo dos pacientes, né, porque eram mais lúpicas, e o contactante, que era o grupo controle, era o seu marido. Então, por isso que tem uma preponderância maior de homens no grupo controle. O distanciamento social foi executado mais pelos pacientes com doenças reumáticas, e em torno de 7 a 8% tinham contato com COVID positivo. As comorbidades foram mais prevalentes nos pacientes com doenças reumáticas, exceto o diabetes. E a vacina contra a influenza foi observada em 25% a 30% dessa amostragem. E quando a gente fez análise global, a hidroxicloroquina não teve efeito protetor, né, no modelo de regressão final, com os critérios do Ministério da Saúde para a Covid-19, e doses acima de 10 miligramas de glicocorticoide aumentou a chance de Covid em 2 vezes. E a doença que mais se associou não foi o lúpus, mas sim a esclerose sistêmica. E a vacina recente contra a influenza teve um papel de proteger a Covid-19 em torno de 33%. Esses dados são bem semelhantes ao Global Alliance, que é o estudo maior que a gente tem internacional, mostrando que doses acima de 10 miligramas têm um papel pior para a hospitalização. Eles encontraram 2 vezes maior, semelhante ao Reumacof, e o papel protetor dos bloqueadores de TNF, né, reduzindo a chance de hospitalização em 60%. Com relação aos glicocorticoides, também é o tema que o reumatologista adora. Eu vou mostrar a meta-análise do glicocorticoide. Então, a gente tem trabalhos controlados, mostrando o papel benéfico do corticoide. Aqui é uma meta-análise dos principais estudos com glicocorticoide e que usaram dexametasona, né, que é o Dexa-Covid, o Codex e o Recovery. Todos eles mostraram que o uso da dexametasona teve um papel benéfico na mortalidade nos primeiros 28 dias, desde que o paciente tenha uso de necessidade de oxigenação e ventilação mecânica. E a dose foi dada de 20 miligramas durante 5 dias, seguidos de 10 miligramas por mais 5 dias. Esse foi o esquema proposto e é esse que tem sido usado aí no Brasil. Com relação e isso foi observado que a necessidade de ventilação mecânica, ou seja, aqueles pacientes que não precisam de oxigenação, eles não encontraram benefício dessa abordagem com glicocorticoide. E isso foi independente da idade e do sexo.
para a mortalidade. Com relação aos eventos adversos, eles mostraram uma chance maior de evento adverso, né, principalmente descompensação da diabetes e maior chance de infecção. Foi maior nos pacientes que usaram glicocorticoide, mas o benefício foi maior do que o risco, de uma maneira geral. Com relação à UTI, o nosso Reumacob mostrou que pulso recente de ciclofosfamida e uso de corticoide acima de 10 miligramas aumentava a necessidade de UTI nos nossos pacientes com doenças reumáticas. Então, o recado principal, existe um time para prescrever o corticoide. Então, aqueles pacientes que estão com pulso recente, a gente deve praticar o distanciamento maior, evitar o contágio intra-hospitalar e só dar quando eles passarem para a segunda fase. O uso precoce do corticoide tem um efeito deletério aí nos pacientes. Com relação aos bloqueadores do TNF, a gente também observou isso, né? Eu estou só repetindo aquilo que eu mostrei. Não usar anti-TNF aumentou o risco de hospitalização. Então, os nossos pacientes devem continuar usando TNF e só suspendê-lo se tiver infecção ativa. Se pacientes assintomáticos devem continuar as nossas medicações porque ele está desempenhando aí um papel protetor. Com relação ao tocilizumab, a gente começou com os relatos de caso, mostrando que ele era legal, estudos abertos e coortes retrospectivas também mostrando que o tocilizumab poderia ter um efeito benéfico em pacientes muito críticos, mas os ensaios clínicos, o COVACTA, que é o ensaio da Roche, do patrocinador principal da tocilizumab, foi abortado, foi interrompido por um maior risco de infecção. E a gente está esperando o toque COVID sair os resultados. Mas os resultados parecem não ser tão animadores. E isso tem colocado em xeque a teoria da tempestade de citocina. Então, isso que eu queria trazer para vocês é esse estudo que comparou o nível da interleucina 6 em pacientes com COVID grave, com COVID crítica, e todos os casos de COVID, o nível sérico da interleucina 6 é muito inferior àqueles das síndromes hiperinflamatórias relacionadas à SARA, à sepse e à síndrome de liberação catastrófica dos quadros hematológicos. Então, aqui a compilação de todos os estudos publicados, até essa publicação agora de outubro, eles são muito inferiores os níveis, mostrando que talvez não exista uma tempestade de citocina como a gente estava pensando. Mas o que existe mesmo é a liberação de outras citocinas pró-inflamatórias, que também tem TNF, que tem interleucina 8, e principalmente a liberação, o aumento de proteína C reativa. Então, a PCR parece ser mais relacionada na COVID do que nas outras entidades. O dedímero também chama atenção. Então, parece que a liberação de citocinas da COVID é uma coisa específica da COVID. Ela não é semelhante ao que a gente tinha aprendido. E que chama atenção nesses pacientes é a linfopenia, que não é vista na sepse e na SARA, e o aumento do dedímero. Então, eles acreditam que a ligação da tempestade de citocina com a COVID pode ser agora, com conhecimento adquirido, uma tempestade num bule de chá, numa chaleira, né? E eles acabam comparando em modelos hipotéticos e teóricos a liberação de citocinas da COVID com a SARA, com a sepse, com a síndrome de liberação de interleucinas das doenças hematológicas pela célula T. Então, o que eles veem na COVID? Uma coisa diferente das outras, que é a presença de elevação de dedímero e da PCR, e a linfopenia. A linfopenia é o que chama mais atenção quando compara-se às outras. E isso é um fator de pior prognóstico. Então, o que a gente deve acompanhar os pacientes é a leucolinfopenia, a disfunção do neutrófilo. O neutrófilo está muito nessa fisiopatologia, e as células NK e células dendríticas. Parece que elas estão muito mais relacionadas do que do que nas outras condições. E a interleucina 6, né, vejam aqui, ela é uma cruzinha, ao passo que na liberação de citocinas, né, 5 cruzes de interleucina, na própria sepse e até na SARA. Né? Então, o que chama a atenção na COVID é uma coisa específica, uma trombogênese específica da COVID, que não dá para a gente comparar com SAF e nem com ativação macrofágica como a gente pensava em abril e maio. Então, esse é o novo racional. Com rituximab, que é uma coisa que chama muita atenção e a gente fica muito preocupado se esses pacientes vão ser comprometidos com a imunidade humoral, se pegarem a COVID, se eles estão com hipogama.
Então, sempre foi um drama para a gente postergou a infusão de rituximab em março, em abril, em maio, mas desde maio a gente tem liberado, ponderando sempre, caso a caso, tem que individualizar mesmo, e eu vou mostrar o que tem na literatura. Então, aqui são relatos de casos de vasculite e esclero, né, mostrando que eles tiveram um pior prognóstico, mas esses pacientes não tinham doença pulmonar intersticial, né, nem envolvimento cardíaco grave, ou seja, eles não eram aqueles pacientes mais graves. Mas eles evoluíram de uma forma geral bem, embora tenham precisado de oxigenação e um precisou de ventilação mecânica. E o estudo mais recente é esse, com a compilação de 13 pacientes, a série de casos maior com rituximab em doença reumática. Existem outros em esclerose sistêmica, existem outros em linfoma, mas para a gente trazer para o reumatologista, esse é o maior série. 13 pacientes, e eles acabam concluindo que alguns pacientes reduziram a dose por causa da pandemia, mas que teve um desfecho desfavorável aí em 4 pacientes, né, desses 13. Então, mostrando que o rituximab ele deve ser postergado e você só deve usá-lo se realmente o benefício for maior que o risco, como a gente aprende com qualquer medicação, né? Então, esses pacientes tiveram um pouco de desfecho, mas eu chamo a atenção que alguns não tiveram a confirmação do SARS-CoV. Eles tiveram uma flu-like. Então, possa ser que sejam outros vírus aí que tenham causado tudo isso. Então, a confirmação com a PCR só foi observada em 5 pacientes. Os outros não teve confirmação, só suspeita epidemiológica. Então, eles não tiveram essa confirmação, e a gente sabe que existem mais de 10 vírus aí que podem causar uns casos semelhantes. Mas o que nos tranquiliza um pouco é que o relato da Itália, em pacientes com agama-globulinemia, só teve um paciente que morreu. O restante se recuperou e eles fizeram quadros muito graves de pneumonia pelo SARS-CoV-2. O anakinra, o bloqueador de interleucina 1, a gente não tem no Brasil, mas ele é uma aposta que tem sido feita na Europa, né? É um estudo, uma coorte prospectiva, onde eles mostraram uma redução de ventilação mecânica em quase 80% dos pacientes que usavam o anakinra. Eles faziam 100 miligramas 2 vezes ao dia por 72 horas só, né, para bloquear essa liberação aí da interleucina 1. Com relação a inibidores de JAKs, a gente tem alguns estudos, né, com baricitinib e com ruxolitinib, que é JAK1, JAK2, em um N super pequeno, 41 pacientes com COVID grave, e eles não mostraram uma redução aí de 14% dos pacientes que usaram e com dados de segurança. Outro estudo com ruxolitinib não mostrou diferença com relação à mortalidade. E o com baricitinib é um estudo só com 12 pacientes, com 2 semanas, e que fizeram outro tratamento, que era o vigente, né, que era inibidor de protease na Toscana. E eles mostraram redução laboratorial, mas não mostraram uma redução da mortalidade. Mas esses pacientes não precisaram de UTI. Não melhorou também a tomografia desses pacientes. E os BTKs, né, que são os inibidores da Bruton tirosina quinase, são 19 pacientes com doença grave, e que eles mostraram também uma redução da chance de UTI e uma melhor estabilização dos linfócitos nos pacientes que usaram. A gente não tem no Brasil também. E eu vou trazer, para terminar, a colchicina, né, que é também uma medicação muito usada pelos reumatologistas, que tem sido propagada aí no estudo brasileiro, né? Então, para a gente prestigiar os nossos amigos brasileiros, os NETs, né, que são aqueles liberações dos neutrófilos extracelulares, né, aquelas armadilhas dos neutrófilos. A gente sabe que o neutrófilo é disfuncional na COVID, então essas armadilhas do material extracelular do neutrófilo têm sido implicadas tanto na fisiopatologia da infecção e também no fenômeno trombótico. Então, hoje se acredita que a COVID seja uma doença endotelial, explicando tanto a manifestação do epitélio pulmonar, epitélio cardíaco, epitélio gastrointestinal, renal e cerebrovascular, e mostrando que ela tem interface aí com o endoteliócito e com os megacariócitos e as plaquetas, dando aquela trombose no pulmão e não uma trombose generalizada, mas que pode acontecer em outros órgãos. Então, o estudo é um estudo bem bonito de Ribeirão Preto, do professor Paulo Lousada, que
tem um time bom de reumatologistas, eles mostraram o efeito citotóxico do SARS-CoV-2 induzindo NETs em células pulmonares humanas e mostraram o aumento de NETs tanto no plasma quanto no aspirado traqueal e no tecido. Então, advogam assim um papel potencial e daí gerou o trabalho, o ensaio clínico, né? Então, eles mostram o aumento das NETs no sangue, no aspirado traqueal e no tecido pulmonar, né? Por imunofluorescência. E fomentou o ensaio clínico deles, com pouco mais de 30 pacientes que foram randomizados para receber colchicina. A dose era feita 0,5 miligramas a cada 8 horas por 5 dias. Eles faziam 1 miligrama como primeira dose, depois 0,5 a cada 12 horas por mais 5 dias. Reduziam a dose se a taxa de filtração fosse inferior a 30. E, além da colchicina, eles faziam o protocolo institucional, que era composto por ácetro, hidroxicloroquina e heparina não fracionada. E naqueles pacientes que precisavam de mais de 6 litros de oxigênio, eles utilizavam 0,5 miligramas de metilprednisolona por 5 dias. E eles observaram o menor tempo de hospitalização e de necessidade de oxigênio nos pacientes que usaram a colchicina, mas todos eles eram formas moderadas a graves. Então, a gente não tem dado em formas leves da COVID-19. E um dado semelhante com N maior foi observado no estudo grego, né, onde eles randomizaram 110 pacientes. A dose era um pouco diferente, porque eles faziam uma dose mais prolongada, 1,5 de ataque e 0,5 uma hora depois, e 0,5 miligramas até a alta ou até o 21º dia, né? Desses pacientes, e também mostrando uma redução da taxa de internação. Os antifibróticos são um potencial uso, né? Então não vou falar muito dele, vou encerrar a apresentação. Com a incidência da Covid-19 parece ser a mesma da população geral, e agora essa meta-análise mostrando um risco um pouquinho maior. Mas a gravidade e a mortalidade parecem ser maiores nos pacientes com lúpus, mas não na população reumática inteira. As medicações para o controle da atividade das doenças reumáticas imunomediadas devem ser mantidas e não parecem agregar maior risco, exceto os glicocorticoides e a pulso recente de ciclofosfamida. Lembrar que existe sempre aquele fator de confusão de atividade de doença concomitante. E medicações promovendo a atuação direta ou indireta sobre os mecanismos imunoinflamatórios da COVID, da nossa área, podem ter esse papel aí no desfecho pior. Então, isso fomenta a nossa recomendação da sociedade brasileira, sempre avaliar imunossupressão, a atividade da doença e os pontos de maior vulnerabilidade pessoal e individualizar cada tratamento. Não existe receita de bolo, cada caso vai ter que ser individualizado para a tomada de decisão. Então, agradecer à sociedade brasileira, aos investigadores de todos esses estudos, aos recursos do Ministério da Saúde, da SBR, do CNPq, o comitê gestor, do qual tenho um orgulho também do Edgar fazer parte, né? E temos toda a sociedade aqui participando. E muito obrigado pela atenção de vocês. Edgar, eu acho que por agora enquanto não houveram perguntas, então nós vamos seguir para o próximo palestrante. Eu só queria esclarecer quando o Marcelo disse que eu defendia bastante o uso da hidroxicloroquina, mas é no lúpus, pelo amor de Deus, é no lúpus. Claro, somos defensores no lúpus. Porque no mundo todo se usa hidroxicloroquina para o lúpus, porque ela diminui a dosagem de corticoide. Você pode até tirar o corticoide, que ela mantém o paciente fora de atividade. Na COVID, realmente, ela parece não agir. Então, agora nós vamos ter o doutor Edgar Torres Reis, que ele é professor adjunto da disciplina de reumatologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Ele é responsável pelo ambulatório de lúpus e da enfermaria, e ele também é responsável pelo serviço de interconsulta da disciplina de reumatologia da Escola Paulista de Medicina. Ele vai falar sobre riscos da COVID-19 nos pacientes com doenças reumáticas. Então, com a palavra, doutor Edgar. Olá, boa noite a todos. Eu queria mais uma vez agradecer ao convite da doutora Ivone, do doutor Henrique Carriço,
uma oportunidade sempre única de estar aqui na APM. Há alguns anos já estive presente, sempre aceito com muita alegria. A gente consegue falar e conversar não só com reumatologistas, mas também com médicos de outras especialidades que fazem parte dessa sociedade tão importante. Agradeço as palavras do Marcelo, não só as palavras, mas como também todas as oportunidades do Marcelo de trabalhar junto, né? Junto à Sociedade Paulista, junto a outras ações da sociedade brasileira. Então é sempre um grande aprendizado, uma grande parceria que a gente cresce muito e a gente cresce bastante com isso também. Bom, eu vou compartilhar aqui então a minha tela, apresentação. Então eu vou falar agora sobre as manifestações reumatológicas na COVID-19, né? Então, a doutora Ivone e o Henrique pediram para a gente falar um pouquinho, e eu acho que é um tema muito interessante, ainda mais depois da belíssima aula do Marcelo, né, em que a gente conseguiu ter um panorama muito grande do que aconteceu, não só no país, mas no mundo, mas com dados da vida real, dados dentro da reumatologia do que a gente tem. Mas a gente está diante de uma pandemia em que a gente teve mais de 1 bilhão de casos, né, já confirmados aqui no estado de São Paulo, mais de 5 milhões de casos só no Brasil e mais de 41 milhões de casos no mundo, né? Já foram mais de 150 mil óbitos no país também, mais de 1 milhão de óbitos. No mundo, secundários é uma doença que apareceu de uma maneira tão avassaladora. E com isso, a gente começa a se perguntar como que vai ser o futuro, né? Mas como que vai ser esse futuro, não só em relação à parte pessoal, à família, à parte econômica, né? Mas a gente começa a se perguntar também como vai ser o futuro e qual o impacto que isso pode trazer dentro da prática nossa, dentro da reumatologia também. A gente saindo de uma pandemia, ou mesmo durante a pandemia, a gente não deixou de pensar nas nossas doenças, né? A gente não deixou de pensar nos pacientes com lúpus, com artrite reumatoide, com Sjögren, com fibromialgia, com SAF, os pacientes que tenham fibromialgia ou fadiga, né? Como o Marcelo comentou, um sintoma extremamente frequente na doença. Então, o que será que não só aconteceu com esses pacientes durante a pandemia, mas será que a pandemia pode ter um impacto daqui para frente em relação às doenças reumáticas, sejam elas imunomediadas ou não? Ou será que a gente vai ter a frequência, ou uma maior frequência, um maior achado de alguns desses sintomas dentro da nossa prática clínica diária enquanto reumatologistas também? Então, nós reumatologistas estamos montando um grande escudo, né? Porque a gente sabe que a doença ela não se restringiu a nenhuma etnia, nenhum sexo, nenhuma nacionalidade. Todos nós fomos expostos praticamente da mesma maneira, seguindo as recomendações de proteções individuais e coletivas. E e ficou bem claro com a aula do Marcelo que o vírus é o grande responsável por uma imunodesregulação. E essa imunodesregulação é responsável por manifestações autoimunes, por fenômenos trombóticos, e aí começaram a surgir relatos de casos, né, de fenômenos autoimunes, incluindo Guillain-Barré, doença de Kawasaki ou Kawasaki-Simile, que depois foi melhor caracterizada, principalmente na faixa etária pediátrica. E será que essa imunodesregulação causada pelo vírus também levaria ao aumento do risco, ao aumento da produção de autoanticorpos relacionados às doenças reumáticas imunomediadas? Bom, a gente sabe que as doenças reumáticas imunomediadas, há muito tempo, o Marcelo já falava desde que eu era residente, lá em 2005, 2006, né? Isso a gente já fala há muito tempo também, que as doenças reumáticas imunomediadas elas podem mimetizar ou precipitar uma infecção, seja pela própria doença, pela própria desregulação do sistema imune ou pelos imunossupressores, assim como a infecção ela pode mimetizar os sintomas de uma doença reumática autoimune ou mesmo precipitar, ativando o sistema imune que estava adormecido naquela doença. E quando a gente fala dessa associação de mimetismo e precipitação, muitas vezes as doenças reumáticas autoimunes andam de mãos dadas, né, com as infecções. Isso já não é de agora, do SARS-CoV ou do COVID-19. A gente sabe há muito tempo que infecções como HIV, hepatite C, Hanseníase, citomegalovírus, Epstein-Barr, dengue, chikungunya, a gente poderia citar aqui inúmeras outras, ou todo o tratado de infectologia, por exemplo, né, elas podem estar em associação com as doenças reumáticas autoimunes, seja precipitando, mimetizando ou fazendo parte do espectro de doença. Algumas medicações também a gente sabe que às vezes os pacientes nos procuram no consultório porque eles usam algumas medicações que também podem levar a sintomas reumáticos, né? Os inibidores do checkpoints na oncologia,
né? É uma droga que está na moda agora, que está sendo muito utilizada, está melhorando de uma maneira muito importante a sobrevida dos pacientes oncológicos e também está trazendo junto consigo alguns sintomas reumáticos. Os inibidores de aromatase, os interferons, os antivirais. Por exemplo, só para a gente citar alguns dos antivirais aqui, como a gente está falando de uma doença viral, o favipiravir leva a uma hiperuricemia, a associação do lopinavir com ritonavir pode levar a queixa de artralgia, lombalgia, osteonecrose, ou mesmo de vasculite cutânea. A ribavirina também, artralgia, lombalgia, miosite, exacerbação de sarcoidose. Os interferons, né? Quantas vezes a gente já não pegou paciente com interferon com mialgia, artralgia, ou mesmo efeitos hematológicos secundários da droga, que muitas vezes levava à suspensão do seu uso na hepatite C no passado. E por que que o COVID-19 ou outros vírus podem levar ao mimetismo, à exacerbação, às vezes, de uma doença autoimune? São vários os mecanismos imunológicos que podem estar envolvidos. O mimetismo molecular é um dos mais clássicos associado, que antígenos virais podem mimetizar antígenos associados a autoanticorpos. Um mecanismo chamado de bystander activation, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, em que as células T, CD8, CD4, elas não precisam ser ativadas por um antígeno específico pela célula apresentadora de antígeno. O chamado assassino silencioso do vírus, a disseminação do epítopo do vírus, em que células CD8 positivas específicas do vírus, elas migram para tecidos alvos e exercem toxicidade direta. A persistência viral, né? Então, se você tem uma persistência viral por um período, ela vai levar à ativação policlonal pela presença constante de antígenos virais, levando à lesão imunomediada. Ou as NETs, né? A netose, como o Marcelo comentou muito bem, que está envolvido em várias manifestações da doença, incluindo a manifestação inflamatória, mas também as manifestações trombóticas da doença. Quando a gente fala dos mecanismos de mimetismo molecular, ele pode estar associado a fatores epigenéticos, fatores ambientais, relacionados ou não a MHC ou a polimorfismos não relacionados ao MHC também. E o bystander activation, nada mais eu preferi não traduzir, que eu acho que fica um pouco mais claro para a gente, quando as células CD4, CD8 e os linfócitos B, eles são ativados de maneira independente do antígeno. Em algumas infecções, esse mecanismo é benéfico para o clearance do patógeno, mas os patógenos também podem desencadear a ativação de células T e B autorreativas em indivíduos suscetíveis à autoimunidade. Células T de memória são vulneráveis a serem ativadas dessa maneira devido à expressão de citocinas e receptores de co-sinalização. A associação desse mecanismo com o mecanismo chamado de assassino silencioso do vírus, em que as células TCD8 elas são específicas dos vírus, elas migram para os tecidos-alvo e exercem a toxicidade. As células CD4 elas têm uma participação também importante como efetoras desse processo, pois ela contribui não só com a liberação de citocinas pró-inflamatórias, mas também quando elas levam uma ativação macrofágica, levando uma ativação fagocítica desses macrófagos. Citocinas e radicais livres desses macrófagos na morte de células não infectadas, e há um clearance inadequado dessas células mortas, que expõem autoantígenos para células apresentadoras de antígeno, resultando em células autorreativas. As netoses, né, como o Marcelo bem comentou também, elas estão muito associadas também à exposição de autoantígenos, que vão favorecer o mecanismo de trombose, também como mecanismo de autoimunidade, que esses autoantígenos vão ser expostos, levando a um autorreconhecimento pelas células dendríticas, que o Marcelo comentou também, que estão extremamente relacionadas à patogenia da doença. Quando a gente fala das manifestações clínicas da COVID-19, a gente está falando de manifestações sistêmicas. Então, a gente está diante de uma infecção viral sistêmica, né? Então, ela pode dar sintomas neurológicos, dor de cabeça, tonturas, encefalopatia, síndrome Guillain-Barré-like, ageusia, anosmia, mialgia, acidente vascular cerebral, alterações renais, alterações hepáticas, alterações gastrointestinais, diarreia, náuseas, vômitos, dor abdominal e anorexia, fenômenos tromboembólicos, alterações cardíacas, incluindo arritmias, miocardite, corpo pulmonar agudo, alterações endócrinas e alterações dermatológicas também. E é muito interessante se a gente fizer uma analogia também com as doenças autoimunes, sejam elas reumáticas ou não, uma série de casos ou de manifestações associadas a doenças autoimunes também foram relatadas com o COVID-19.
incluindo casos de encefalite, piora da fibromialgia, a encefalomielite miálgica, né, que está associada à síndrome da fadiga crônica, ou a desordem do estresse pós-traumático nesse mundo de pandemia que a gente não só viveu, como ainda vive, com estresse psicológico e mudanças e fases de adaptações muito importantes. A doença intersticial pulmonar, que muitas vezes é de difícil diagnóstico diferencial com o acometimento intersticial das nossas doenças, da esclerose sistêmica, das miopatias, do lúpus, eventualmente, ou até mesmo do Sjögren. A formação de autoanticorpos pelos linfonodos. No sistema nervoso periférico, mais uma vez, as síndromes de Guillain-Barré. Nas alterações de pele, as lesões semelhantes a eritema pérneo. As glândulas salivares, sintomas secos semelhantes à síndrome de Sjögren, miocardite, citopenias que podem ser mediadas por autoanticorpos, miosite ou mesmo vasculite cutânea, né? Além disso, além de sintomas localizados, pode-se ter, como o Marcelo também comentou, em fases inflamatórias da doença, a síndrome de ativação macrofágica, quadros semelhantes à síndrome de ativação macrofágica, incluindo em crianças, quadros semelhantes ou símiles à doença de Kawasaki, ou a tromboses múltiplas, se assemelhando muitas vezes a uma síndrome catastrófica associada à SAF. E é interessante que, se a gente pegar essas manifestações, ou se a gente pegar algumas dessas doenças reumáticas, né, existem mecanismos imunológicos que são comuns do vírus com algumas doenças, né? As células dendríticas plasmastoides, que são muito importantes na fisiopatologia do lúpus e da síndrome de Sjögren, também são importantes também na infecção pelo SARS-CoV-2 relacionadas à secreção do interferon também. As netoses são muito importantes nas síndromes autoinflamatórias, mesmo no lúpus, e em diversas outras doenças reumáticas autoimunes. O processo da tempestade de citocina, com algumas citocinas envolvidas, né, também, na doença de Still, na síndrome de ativação macrofágica, na BC. Então, o mecanismo imunológico, né, entre as doenças autoimunes e muitas vezes em relação ao SARS-CoV-2, pode ter algumas semelhanças e, por isso, a gente pode ter uma interseção de manifestações clínicas também muito parecidas. E aí, a gente pode ter aquele paciente que a gente sabe que não vai ter nenhum sintoma, ou vai ser oligosintomático, 80% a 85% dos casos, paciente que em 10% a 15% dos casos vai ter um quadro moderado, mas não vai precisar de UTI, e aqueles 5% dos pacientes que vai precisar de um quadro de UTI. Falando um pouquinho das manifestações clínicas do COVID, que podem simular, ou que podem mimetizar, ou que podem eventualmente até chegar um pouquinho no consultório do reumatologista, a gente vai falar inicialmente um pouquinho sobre o quadro articular, a artrite. É interessante esse quadro que ele coloca que, do ponto de vista de contribuição de citocina, você poderia ter um quadro semelhante à artrite reumatoide. Como o Marcelo falou, a interleucina 6 não é a citocina talvez mais importante quando comparada a outras doenças em termos de aumento específico, mas a gente tem também interleucina 1, TNF-alfa, fatores estimulantes de neonócitos e monócitos, né, que são fatores associados às duas doenças. Mas, por outro lado, quando a gente vai ver a frequência de artrite, seja ela uma artrite autolimitada, ou seja, uma artrite prolongada, quando comparada a outros processos infecciosos, a gente não vê uma artrite progressiva ou uma artrite persistente na COVID-19 normalmente. A artralgia e mialgia podem ser frequentes na sua fase aguda, né? E são frequentemente relatadas, como a gente vai ver. Mas uma artrite, seja ela autolimitada, ou seja ela prolongada, quando comparada a outras infecções virais, como hepatite C, alvavírus, né? Não são tão frequentes nesses casos também. Quando a gente fala da artralgia, ela é relatada em 15% a 31% dos casos, a mialgia em 44% a 49% dos casos, e na maioria das vezes ela é transitória, com melhora em 10 a 15 dias. E alguns desses sintomas, como mialgia e artralgia, podem acontecer antes mesmo dos sintomas respiratórios da COVID-19. Tem um relato de caso, então muito do que a gente vai falar aqui são baseados em relatos e séries de casos, né? Tem um relato de casos de miosite mesmo, de paciente que fez um quadro inflamatório muscular exuberante, uma CPK de 25.000, com fraqueza de musculatura proximal de membros superiores e inferiores, que tinha uma ressonância com áreas de edema e que tinha anticorpos e autoanticorpos negativos, incluindo anticorpos para miosites negativos. E esse paciente melhorou com o tratamento da COVID-19, segundo o relato de caso.
porém, não tem ainda um segmento, um acompanhamento adequado desse paciente para saber se ele vai ter uma recidiva ou não após esse tratamento inicial. Quando a gente fala de artrite reativa, é muito interessante, né? Porque tem tido alguns relatos de casos, mas se a gente for analisar esses relatos de casos de uma maneira um pouco mais crítica e com um olhar um pouco mais aguçado e um pouco mais atento, a gente vai ver que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Por exemplo, né? Esse é um homem de 50 anos de idade com Covid-19 que internou por uma pneumonia associada à Covid-19, uma síndrome de angústia respiratória, né, aguda. Ele evoluiu no 21º dia com uma artrite enterosite de tornozelos. Ele fez uma artrocentese em que o líquido sinovial era inflamatório, não havia presença de cristais, as culturas foram estéreis. Ele tinha autoanticorpos negativos e HLA-B27 ausente. A pesquisa para outras doenças infecciosas que não Covid, não pneumonia, também foi negativa. Ele melhorou com anti-inflamatório e injeção de corticoide intraarticular. Entretanto, a gente tem que lembrar que muitas vezes é a infecção bacteriana associada, e não há um relato também específico nesse caso de qual antibiótico ele usou. A gente sabe que alguns antibióticos, especificamente, como por exemplo as quinolonas, podem ter quadros articulares também. Então, assim, é possível que tenha sido um quadro reativo ao COVID, mas a gente não pode ter uma conclusão específica, né, excluir a concomitância com uma artrite reativa bacteriana, ou mesmo, eventualmente, até mesmo algum antibiótico que esse paciente tenha utilizado de maneira concomitante. Esse é outro quadro também de artrite reativa, né? Mais uma vez a gente falando de relatos de casos, né? E é engraçado que cada um desses relatos eles colocam assim, primeiro relato de casos de artrite reativa. Os 3 foram os primeiros, eu acho que os 3 mandaram antes de serem publicados, né? Essa corrida que a gente teve aí contra o tempo nas publicações do COVID. É um homem de 73 anos de idade, com Covid também. Ele tinha antecedente de hipertensão, diabetes e insuficiência coronariana. 8 dias após o término do tratamento, ele fez uma artrite de metatarsofalangiana e de interfalangiano proximal e distal do segundo pododáctilo também. Não foi feita artrocentese, é uma região muito difícil de que seja feita artrocentese, é óbvio, não é muito difícil, mas ele melhorou com anti-inflamatórios. Mas será que esse paciente poderia ter tido uma crise de gota, por exemplo, e não ter sido uma artrite reativa ao COVID? Se a gente olhar com cuidado também, né, será que esse paciente tem lesões ungueais, embora a foto não seja específica para isso, que poderiam sugerir um quadro de psoríase também? É só para a gente, lógico que a gente está fazendo um pouco de provocação, né, para a gente levantar a lebre, a gente não está questionando, mas que a gente também fique um pouco atento para aquilo que o reumatologista já faz muito no dia a dia, que são os diagnósticos diferenciais. Esse é um outro relato de caso também, de um homem de 30 anos, né, com Covid, artralgia, mialgia, fadiga, diarreia, anosmia, que teve quadro de dor no ombro, uma lesão de pele após 10 dias, foi classificado como uma lesão de pele psoriasiforme, tinha HLA-B27 ausente, anticorpos negativos, um líquido sinovial sem cristais negativos, PCR para Covid também. No líquido sinovial foi negativo e ele melhorou com anti-inflamatório e corticoide tópico também, sugerindo uma artrite ativa e, quem sabe, até o surgimento de uma psoríase induzida pelo COVID. Esse é um outro trabalho que faz um pouco desse contraponto que a gente falou, né? Então, assim, o diagnóstico diferencial, a gente nunca, não é só porque o paciente tem COVID que tudo vai ser do COVID. Lógico que a gente não pode esquecer que a gente está aprendendo todos os dias com o COVID, né? E a gente tem que entender melhor esse processo, a gente não pode desprezar e dizer que algo seja reativo ao COVID. Mas dentre os diagnósticos diferenciais, ele coloca isso de maneira bem clara. A gente não pode esquecer da artrite séptica, uma vez que o paciente às vezes tem infecção polimicrobiana associada do cristal, ou mesmo do início de uma artropatia inflamatória crônica por aqueles mecanismos já imunológicos que a gente já falou que poderia ser induzida pelo COVID, né? Esse é um trabalho que ele avaliou 306 pacientes com COVID-19, encontrou mialgia artralgia em 26%, nenhum dos pacientes tinha artrite à admissão, mas durante a internação, 4 desses 306 pacientes evoluíram com artrite, mas todas foram por cristal, seja por doença por depósito de pirofosfato de cálcio, ou seja por gota por depósito de mononato de sódio. Só para a gente lembrar um pouco disso no nosso diagnóstico diferencial no feijão com arroz, na reumatologia também. A fadiga, né? Então, a fadiga entrou muito na moda recentemente, quando a gente fala um pouquinho do COVID. A gente sabe que a fadiga é um sintoma extremamente frequente na nossa prática clínica. É muito difícil, às vezes, a gente diferenciar
e ter de maneira muito clara a etiologia da fadiga do paciente, né? Se é um paciente com lúpus e começa com fadiga, a gente começa a pensar, será que a atividade da doença, da hérnia, da espôndilo, né? Também da mesma maneira. Quando a gente conhece muito bem o paciente, eu acho que a gente consegue diferenciar de maneira mais clara, mas quando a gente não conhece, não. Mas, de fato, a fadiga é um sintoma que vem sendo extremamente relatado e frequentemente relatado nos pacientes com COVID ou no pós-COVID-19, né? Esse é um estudo que avaliou 287 pacientes no pós-COVID do Egito. Pacientes jovens, com média de idade de 32 anos de idade, e a ausência de sintomas no pós-COVID foi em apenas 10%, ou seja, 90% dos pacientes tinham algum sintoma no pós-COVID. Fadiga foi o mais frequente deles, né, chegando para 72% dos casos. Ansiedade, quase 40% dos casos. Artralgia, mesmo no pós-COVID, né, 30% dos casos, além de outros sintomas, né, como cefaleia, dor torácica, síndrome demencial, depressão, falta de ar, visão, borramento visual, tinidos, né, febre intermitente, transtornos psiquiátricos obsessivos compulsivos, a fibrose pulmonar sequelar, enfim, foram sintomas relatados, né. Mas interessante que quase 70% deles melhoraram, mas um terço deles, 32% deles, também persistiram com sintomas, né, após o período de avaliação. Então, não é desprezível isso. Interessante que nesse estudo também, a gravidade das manifestações pós-Covid também estavam relacionadas à gravidade do período do Covid, né? Então, havia uma relação no período pós-Covid com a gravidade do período do Covid. Mas o que a gente pode esperar, né? Então, se vai aumentar tanto, assim, uma vez que 72% dos pacientes nesse estudo referiram COVID no período pós-infecção. Dado de outras infecções por COVID, né, mostraram aumento dos casos de síndrome de fadiga crônica no período após, né? No período, principalmente no período de 6 meses, podendo durar até alguns anos após a infecção também. E a síndrome de fadiga crônica, ela se caracteriza por um período, por episódios de fadiga ou cansaço físico excessivo, que duram mais de 6 meses, com pior após atividades simples. Muitas vezes ela é subvalorizada, a gente tem que ter cuidado, ela é confundida com outras condições e subtratada, tem associação com sintomas neurológicos, alteração do padrão de sono, alterações de sensibilidade, muitas vezes confundida com a fibromialgia, pode ter ainda odinofagia, sensação de febre baixa, de febrícula, mas a gente sabe que dentro da fadiga crônica, infecções virais são um gatilho importante, sendo frequentemente descritos as infecções virais como Epstein-Barr. As infecções, vamos falar um pouquinho das alterações dermatológicas, né, pelo COVID também. Mas a gente não é reumato, mas então, a gente sabe muito bem mesmo o quanto é difícil, o quanto a gente lida no dia a dia com alterações de pele. A gente tem a sorte atualmente, há alguns anos atrás isso já acontecia, agora voltou a ser, de dividir a nossa enfermaria com a dermatologia. Então, toda vez que a gente tem alguma dúvida, a gente pede para os residentes da dermatologia, para os chefes ou preceptores da dermatologia irem lá e tirar alguma dúvida com a gente. E o contrário também é verdadeiro, né? Eles também têm uma troca muito legal, interessante com a gente. Quando a gente fala do eritema pérneo, né, que é o Chow-Blaine, ele foi relatado em até 60% dos pacientes do COVID. Quem quiser ter acesso a essa referência aqui, ó, que está aqui na aula, é fácil, é só vocês colocarem Sociedade Brasileira de Dermatologia Atlas de COVID, tem um atlas imenso com várias lesões de pele que são disponíveis para fins de aula, né? Então, eu estou colocando aqui com as referências por conta disso, mas tem muitas lesões de pele interessantes relacionadas ao COVID. O eritema pérneo é mais comum em crianças e adultos jovens e costuma ser uma manifestação tardia do COVID, não uma manifestação precoce. Eu conheço o caso de um paciente que estava com eritema pérneo e que foi diagnosticado com COVID, foi solicitado o PCR para COVID por conta da lesão do eritema pérneo também, que é uma lesão que muitas vezes a gente vê no lúpus também, né? Lúpus ou outras doenças reumáticas imunomediadas também, diagnóstico diferencial importante para a gente em tempos de COVID, né? Rash maculopapular ou lesões urticariformes também são descritas em quase 20% dos pacientes, mas não costumam deixar cicatriz, é transitório, né? E a gente consegue ver um quadro maculopapular ou urticariforme muito semelhante a outras infecções virais ou outros quadros alérgicos, às vezes. O livedo reticular, né? O livedo reticular chama muita atenção para a gente, principalmente porque o livedo ele pode ser uma manifestação da SAF,
né? É uma manifestação não critério da síndrome de fosfolípide, mas que chama muita atenção. Na SAF a gente sabe que pode ter a síndrome de Sneddon, né? Que é a síndrome de fosfolípide com livedo reticular associado a um acidente vascular encefálico, e o livedo reticular associado a não a lesões necróticas também, ou cianose, né? Ele é mais comum em idosos, né? Com quadros graves, pode levar uma obstrução de tronco acral e pode levar a isquemia em casos graves também. A púrpura já é mais rara no COVID, mas também pode ser uma das manifestações, né? A púrpura palpável. E essa aqui também é muito interessante, né? Que são as lesões vesiculares semelhantes a eritema de Otúnio no dorso das mãos, né? E essa lesão é uma lesão que se caracteriza por uma vasculite leucocitoclástica, cutânea crônica e rara, caracterizada por pápulas, placas e nódulos vermelhos, purpúreos e amarelados, distribuídos simetricamente sobre a superfície extensora das extremidades. Ela é associada a doenças autoimunes, neoplasias principalmente hematológicas, em 30% dos casos são principalmente as neoplasias hematológicas, e também algumas infecções, né? Aqui a gente vê de uma maneira muito interessante essas lesões, pápulas nodulares avermelhadas na superfície extensora das extremidades. Miocardite, né? Lógico que a gente está falando também de uma aula de cardiologia, mas por muito se falou do risco de óbito dos pacientes com COVID pelas manifestações cardiovasculares, ainda mais na época com associação com múltiplas drogas em um paciente grave. Normalmente ela ocorre 7 dias após o início dos sintomas e melhora com um tratamento de suporte. As manifestações hematológicas, né? Há relatos de casos de plaquetopenia induzida pelo COVID, mas muitos desses relatos de caso, alguns desses relatos de caso eram pacientes que já tinham PTI prévia, né? E aí tiveram uma nova crise, um novo surto de atividade da PTI após a infecção pelo COVID. Há relatos de casos de anemia hemolítica autoimune também, porém esses relatos de casos, a maioria deles em pacientes com computância com doença linfoproliferativa, que também já poderiam ter anemia hemolítica pela própria doença de base, induzida pela própria doença de base. E lembrar sempre, como o Marcelo falou muito, da linfopenia, a linfopenia como fator prognóstico, né? A linfopenia que acontece muito nos pacientes com COVID também. E a gente tem que atentar muito na doença de base e medicação concomitante, né? Muitas vezes, plaquetopenia ou linfopenia ou leucopenia pode ser induzidos pela própria doença, se o paciente tiver um lúpus, por exemplo, ou pelas medicações que aquele paciente já utiliza ou está utilizando para o tratamento do COVID especificamente. Por que eu falei de todas essas manifestações? Se a gente pegar um lúpus que tem eritema pérneo, chega com uma plaquetopenia, um quadro de miocardite, né? Lógico que a gente vai pensar que é atividade de doença, né? Mas em tempos de COVID, se ele tem uma febre ou outros sintomas, a gente não pode deixar nunca de pensar no COVID como manifestações associadas, mimetizando a atividade de doença também. Agora a gente está chegando em dois pontos que são muito importantes. Na verdade, 3 pontos, né? A coagulopatia associada ao COVID, que o Marcelo já comentou muito bem na sua fisiopatologia e manifestações. A gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome inflamatória pediátrica e vai falar um pouquinho também sobre autoanticorpos induzidos pelo COVID, que tem muita relação com a reumatologia nesse momento. Bom, a gente sabe que a coagulopatia tem um mecanismo hoje já muito bem reconhecido, estabelecido, com impacto importante no prognóstico do paciente. No começo se viu que não havia aumento do risco de sangramento e estava associado à trombose venosa profunda, TEP, depois a múltiplos trombos pulmonares, né, com impacto importante na sobrevida do paciente. A etiopatogenia é multifatorial, mas inclui ativação endotelial, como o Marcelo muito bem comentou, a gente está falando de uma doença endotelial, né, onde há aumento da produção de Fumblebran em excesso, sem capacidade do clearance de Adams 13, aumento do fibrinogênio, a netose é muito importante também no processo da trombose, há um link da inflamação com a coagulopatia e haveria ou não a participação dos anticorpos antifosfolípides nesse processo de aumento de risco trombótico. E a detecção do SARS-CoV-2 componentes de complemento em regiões de microangiopatia trombótica também se coloca muito como uma hipótese de uma trombose mediada pelo complemento, em que a ativação das vias do complemento são muito importantes para a ativação da cascata da coagulação, formação do fibrinogênio e fibrina e decorrente trombose e microtrombose. E aí, lógico, participação de outras células do sistema imune, citocinas, né, que fazem parte desse processo também.
É interessante que quando a gente vai tentar diferenciar, seja do ponto de vista clínico, né, seja do ponto de vista laboratorial, as semelhanças são muito grandes, né, entre COVID, síndrome de fosfolípide catastrófica, chucho, atípica, PTT, SAM, né, então é muito difícil às vezes da gente diferenciar, a maioria delas pode dar microtrombo, envolvimento de múltiplos órgãos, ativação do complemento, esquizócitos é uma coisa que pode ajudar bastante, uma vez que 16, até em torno de 16% da SAF catastrófica não é vista no COVID-19, mas pode estar presente nos quadros de PTT, ou nos quadros de CHU, seja atípica ou não, né? E então essa associação mesmo, às vezes é muito difícil na prática clínica mesmo. Então, a gente está lidando com uma doença que está mimetizando vários outros contextos nossos. Mas eu acho que a pergunta do momento que a gente tem é qual que é o verdadeiro papel dos antifosfolípides, né, nesse processo de trombose do COVID-19. Seria ele só um epifenômeno presente? É só para a gente lembrar, né, os antifosfolípides, a gente não pode lembrar dele com uma regra do 880, tudo ou nada. Não é a presença do anticorpo antifosfolípide que vai ser responsável por toda a catástrofe, né? A gente tem que lembrar que ela pode estar presente na população saudável em menos de 1% dos casos, na população acima de 65 anos em 3% dos casos sem manifestação de doença e em múltiplas infecções, EBV, CMV, adenovírus, eritrovirus, né, hanseníase. Tem um estudo de Manaus, da Sandra, da Helena, lá de Manaus com a doutora Emília, que mostrou que pode ter anticardiolipina e antifosfolipídio positivo, mas não relacionados a fenômenos trombóticos, e sim mais como epifenômeno. Hepatite C, estando relacionado à osteonecrose, lesões necróticas de pele. Ao HIV com trombose intraabdominal e infarto agudo do miocárdio, que é múltiplas drogas, né? E aí, teve esse primeiro relato, que foi dos 3 casos de isquemia de membros, infarto cerebral associados com anticardiolipina, anti-beta-2, glicoproteína 1 e IgA também, que foram publicados no New England, lá eu acho que talvez meados de abril, mais ou menos, né, em que a gente se tornou mais alerta em relação aos antifosfolípides, né. Começaram a ter relatos de casos de AVC de grandes vasos em pacientes jovens. Teve esse outro estudo que avaliou 59 pacientes com SARS na UTI, mostrou que 84,7% tinham um LAC positivo, que estaria associado também a maiores níveis de dedímero e trombose. Mas depois também outros estudos começaram a trazer um pouco de controvérsia a esse respeito, né? Esse outro estudo avaliou 56 pacientes com Covid-19 e encontrou 44% de LAC positivo, 9% de anticardiolipina anti-beta-2 e não encontrou relação com trombose. Então a gente ainda tem dúvidas em relação a esse processo, se realmente é um fenômeno ou não, né? Outros estudos tentaram mostrar em relação ao papel dos antifosfolípides. Esse estudo eu achei interessante, que ele comparou pacientes com Covid-19 moderado com pacientes com Covid-19 grave. Só um paciente teve efeito trombótico, mas ele encontrou que a anticardiolipina IgG estava associada a formas mais graves da doença, tanto na análise univariada como na análise multivariada. Mas não encontrou associação entre os parâmetros clínicos avaliados com anticardiolipina IgM, anti-beta-2 IgG ou IgM. Então, poderia ser o anticardiolipina IgG o fator de maior gravidade da doença? Temos dúvidas um pouco ainda a esse respeito. Precisamos estudar um pouquinho mais, ter uma resposta um pouco mais clara, um pouco mais convincente. Esse é um outro estudo também interessante, que avaliou 172 pacientes com Covid-19, avaliando diversos anticorpos antifosfolípidos. Antifosfolípidos foram positivos em 52% usando o cutoff do fabricante, que às vezes é baixo o título, e positivo em 30% considerados títulos ponderados. O mais frequente foi o anticardiolipina IgM, seguindo o anti-PT, antifosfatidilcerina protrombina, que tem muita associação com o anticoagulante lúpico. Isso é interessante, porque o anticoagulante lúpico é um ensaio funcional. O antifosfatidilcerina protrombina é um ensaio que pode ser feito por ELISA, né? E há muita interferência de ensaios funcionais por medicações ou por condições clínicas do paciente que pode ter já um TTP alargado por outras causas, né? Então, o anti-PSPT pode ser, a gente não está afirmando ainda, uma ferramenta útil nesses casos, uma vez que ele apresenta boa correlação com o anticoagulante lúpico em outros estudos na SAF também. E os altos títulos de antifosfolípide estavam associados a aumento da atividade neutrofílica, ou seja, a netose, com maior número de plaquetas de dedímero, né? Então, eles foram associados também à doença respiratória mais grave e baixos índices de taxa de filtração glomerular. Mas só para a gente relembrar alguma coisa da síndrome antifosfolípide, a gente não está falando só de anticorpo, né, gente? Quando a gente fala de síndrome antifosfolípide, é diferente da gente falar de anticorpo antifosfolípide.
A síndrome de fosfolípide ela requer fenômenos clínicos, seja ele por trombose vascular ou por morbidade gestacional, associada à presença de anticorpo anticardiolipina, anticoagulante lúpico anti-beta-2, confirmados em mais de 2 ocasiões, com intervalos de 12 semanas. Esses estudos de confirmação na COVID-19, de persistência desses anticorpos, de melhor correlação clínica, a gente ainda vai ter daqui a pouco, eu tenho certeza em relação a isso. E é por isso que quando a gente fala da SAF, a gente fala que a SAF é muito além dos critérios, é muito além das anticoagulações, ela pode ter muito mais outras manifestações envolvidas que podem ser infinitas, uma vez que é uma doença muito recente que a gente ainda está conhecendo muito a seu respeito. Só para a gente lembrar, a presença dos anticorpos antifosfolípidos não é 880, como a gente comentou, a gente sabe que são de alto risco, aqueles pacientes que têm LAC com duplo positivo, ou que são triplo positivo, ou que têm persistência das positividades em altos títulos. Esses são os pacientes de maior risco, principalmente quando eles têm a presença desses anticorpos em pelo menos 2 ocasiões, em intervalos de 12 semanas. E a SAF, como não é no tudo ou nada, então a gente tem na SAF aquele conceito do first hit e do second hit, né? Então a gente tem o first hit, que é a presença do anticorpo, o second hit, que pode ser uma infecção, um outro fator precipitante para que aquele evento trombótico, aquela morbidade gestacional, possa acontecer. Então a gente tem que ter cuidado que a presença do antifosfolípide não é igual a SAF. A gente pode ter falsa positividade do anticoagulante lúpico em algumas situações, como no uso de heparina, proteína C reativa muito elevada. Tem um estudo que avaliou que o LAC, mais de 90% dos pacientes do TPA prolongado, sem ou com evidência de trombose, tinham LAC positivo. E a falta de repetição do teste em 12 semanas traz ainda para a gente o quanto isso pode ser um fenômeno ainda durante a infecção. E muitos dos estudos trazem anticorpos antifosfolípicos positivos em baixos títulos e não em títulos moderados, como são aqueles que entram nos critérios da doença. E a gente tem que lembrar de um outro fator, fazendo contraponto agora para o outro lado, puxando a sardinha para o lado da SAF. Quando a gente fala de SAF catastrófico, ou seja, aqueles pacientes que têm trombose em 3 ou mais sítios, com intervalos de menos de uma semana, na presença dos anticorpos antifosfolípides presentes, né? Um resumo um pouquinho dos critérios SAF catastrófico, a gente tem que lembrar que as infecções são o principal fator precipitante na SAF catastrófica, ou seja, o second hit muitas vezes é uma infecção. A gente não pode nunca esquecer. Esse é um registro dos pacientes da Task Force, de pacientes com SAF catastrófica, com cerca de 500 pacientes, mostrando isso. Que a infecção, cirurgias, traumas ou procedimentos invasivos ou neoplasias são ainda fatores muito importantes precipitantes para a SAF catastrófica. Saindo um pouquinho dos adultos, vamos falar um pouquinho da pediatria, né? Então, a gente teve aquela síndrome que teve vários nomes, né? Mas é Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporarily Associated with SARS-CoV-2, ou Multisystem Inflammatory Syndrome in Children, ou português, né? Que fica muito mais elegante, muito mais fácil, que é a síndrome multissistêmica inflamatória pediátrica, né? Elas foram confundidas inicialmente com a síndrome de Kawasaki, em suas formas completas ou incompletas, ou com síndrome de ativação macrofágica, ou com choque tóxico, mas elas têm algumas características que tornam elas peculiares, né? Elas acometem principalmente crianças mais velhas, escolares e adolescentes. Na maioria das vezes são crianças previamente saudáveis, embora em alguns casos havia casos com doenças crônicas, como neoplasias, doenças autoimunes e imunodeficiências primárias. Ela é mais tardia, ela ocorre cerca de 2 a 4 semanas após a infecção pelo Covid, ou 2 a 4 semanas após o contato confirmado. Ela tem marcadores de atividade inflamatória bem exuberantes. Ela traz muita lesão cardíaca, com disfunção ventricular e choque cardiogênico frequentes em mais de 50% dos casos. E ela é multissistêmica, com pelo menos 2 órgãos e sistemas acometidos, incluindo pele, trato gastrointestinal, cardíaco, renal, hematológico, sistema nervoso central, e traz mais alterações cardíacas do trato gastrointestinal e hematológico quando comparado a Kawasaki. Isso tudo começou numa primeira descrição, que foi por esses autores, Verdoni, na Itália, que viram crianças 30 vezes aumento na incidência de Kawasaki quando comparado à época pré-Covid na Itália, né? Então, eles começaram a ver mais casos semelhantes, e eles observaram que essa nova forma ela era mais tardia, ou seja, não eram crianças tão novas, eram crianças mais velhas, traziam mais envolvimento cardíaco, mas com menos envolvimento de coronária, ou seja, trazia mais miocardite com disfunção ventricular e mais derrame pericárdico, choque em um quadro semelhante à síndrome de ativação macrofágica. Os achados laboratoriais eram associados com linfopenia, aumento das PCR, VHS, procalcitonina e ferritina, uma coagulopatia,
uma miocardite importante. E com relação ao padrão de citocinas, como o Marcelo comentou, né, no Kawasaki eles viram maior níveis de interleucina 1, interleucina 2 e interleucina 6, e na SIMP eles tinham maiores níveis de interleucina 10 e TNF, sendo 3 vezes maiores na SIMP do que no COVID-19, a IL-10 e interleucina A, e o TNF-alfa. Esses autores caracterizaram, né, então, eles avaliaram 35 pacientes com choque, febre e disfunção ventricular, 90% praticamente tinha sorologia para COVID positivo, e uma parte desses pacientes, aproximadamente 10%, precisaram de anaquinha no tratamento. Na França, eles também descreveram claras, de 156 casos, eles encontraram praticamente metade, 80 desses casos, claramente associados com COVID. E eles caracterizaram como Kawasaki incompleto, com quadros de miocardite, síndrome de ativação macrofágica associado. Esse é o trabalho lá do pessoal do Instituto da Criança, da Faculdade de Medicina da USP, que eles avaliaram 370 pacientes com menos de 18 anos de idade, com suspeita de infecção pelo SARS-CoV-2, que 20% deles aproximadamente foram confirmados. 10% dos pacientes tinham SIMP, né? A SIMP foi associada a espectro clínico agudo com alta taxa de mortalidade, sintomas com trato gastrointestinal, uma síndrome respiratória aguda pediátrica com hipoxemia e hipotensão arterial, com choque, aumento de PCR, dedímero, troponina e ferritina, e a mortalidade mais associada ao cometimento do trato gastrointestinal e a hipoxemia, com essa síndrome respiratória grave pediátrica. E aí foi feito um critério pela própria Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a definição de caso preliminar da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, potencialmente associada à COVID-19. Os casos que a gente teria por definição, os casos que foram hospitalizados com febre elevada e persistente por mais de 3 dias em crianças e adolescentes até 19 anos de idade e pelo menos 2 dos seguintes sinais e sintomas: conjuntivite não purulenta ou lesão cutânea bilateral ou sinais de inflamação cutânea, hipotensão arterial ou choque, manifestações de disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou anormalidades coronarianas, ou marcadores, né, incluindo ecocardiograma ou outros marcadores, evidência de coagulopatia, manifestações trato-gastrointestinais agudas e marcadores de inflamação elevadas e afastadas outras causas, né, infecciosas, e evidência de COVID-19. Né? Então, a gente tem que lembrar. E podem ser incluídas crianças e adolescentes que preenchem os critérios completos ou parciais para Kawasaki ou síndrome de choque tóxico. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, principalmente quem atende criança. O tratamento é imunoglobulina, naqueles que preenchem os critérios completos ou parciais para Kawasaki, nos casos com apresentações moderadas ou graves de sangue e síndrome de choque tóxico, parece ser mais refratário à imunoglobulina que o Kawasaki. A metilprednisolona deve ser sempre considerado junto com a imunoglobulina. Antagonista de interleucina 1 e interleucina 6 nos casos refratários. AS nos casos de aneurismas coronarianos e plaquetose, e enoxaparina nos casos de trombose ou que apresentem disfunção ventricular e deverá ser mantida por pelo menos 2 semanas após a alta hospitalar. Só para a gente lembrar da síndrome de ativação macrofágica, como a gente chama a síndrome hemofagocítica, ou hemofagocitose fischiossítica no adulto, ela tem ela poderia ter início 8 a 9 dias após o início de sintomas respiratórios, uma febre sem melhora, citopenia e hiperferritinemia, associada a uma síndrome respiratória aguda e síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. Só para a gente lembrar dos múltiplos sintomas, incluem febre, hepatosplenomegalia, linfonodomegalia, sintomas neurológicos, principalmente em crianças, serosite, icterícia, erupção cutânea, acometimento renal, citopenia, aumento de transaminase DHL, aumento de dedímero e de ferritina, diminuição do fibrinogênio, aumento dos triglicéridos, diminuição do FHS, muito associado à diminuição do fibrinogênio. E na medula óssea, que você poderia ter uma fagocitose até 84% dos casos, mas você pode não ter uma fagocitose no mielograma em alguns casos. E lembrar que a mortalidade das doenças reumáticas imunomediadas não associadas ao COVID é elevada em torno de 50% dos casos. Existem alguns critérios que estão muito associados com aqueles sintomas que a gente já comentou, incluindo alterações moleculares, ou pelo menos 5 dos outros critérios: febre, esplenomegalia, citopenia, triglicéridos ou fibrinogênio alterados, hemofagocitose da medula, citotoxicidade natural killer, ferritina aumentada, ou aumento da interleucina 2R-alfa. Com relação aos autoanticorpos, é uma curiosidade que a gente tem, o Marcelo sabe muito bem, ele está trabalhando com isso também, nos registros também, né? Então, será que o COVID-19 poderia levar à indução de autoanticorpos? Esses autoanticorpos poderiam levar ao aumento do risco de doença reumática imunomediada? Tem alguns estudos que começaram a ser, isso é interessante,
porque ele avaliou pacientes com Covid-19, 94 com pneumonia intersticial, com 25 controles com febre e pneumonia de outras etiologias. Encontrou maior positividade do FAM, né, 45 vezes 12% nos pacientes com Covid, e ele encontrou o padrão nuclear, pontilhado fino, e apenas um deles tinha homogêneo, né? No controle foram apenas 2 pacientes com FAM positivo, isso aqui é interessante, né? Mas esse estudo encontrou maior mortalidade naqueles pacientes que tinham autoanticorpos do que naqueles que foram negativos também. Mas a gente ainda tem uma patogenicidade incerta em relação a autoanticorpos, né? A gente tem que lembrar que autoanticorpos podem aparecer na fase pré-clínica da doença. A gente não conhece muito o contexto desses pacientes antes da infecção pelo Covid. A gente precisa de estudos com maior tempo e melhor acompanhamento. Mais uma vez, eu queria agradecer muito a todos vocês. Estou deixando meu Instagram, meu contato por e-mail, meu LinkedIn, para aqueles que quiserem se conectar. É sempre um prazer a gente estreitar esses laços. Mais uma vez, agradeço a todos aí pela oportunidade, Sociedade Paulista. Eu quero agradecer muito aos dois, ao Dr. Edgar Reis e ao Dr. Marcelo Pinheiro, porque as suas palestras foram de um excelente nível, muito esclarecedoras e que levam conhecimento aos reumatologistas e também a outras especialidades, na medida que nós estamos tratando de uma doença que é multissistêmica e que pode causar inúmeros quadros clínicos e que afetam várias especialidades. Então, essas 2 aulas foram, além de serem excelentes, de um nível muito alto, foram esclarecedoras para várias especialidades. Eu queria a falar a respeito aqui de algumas perguntas, mas até agora eu só recebi uma pergunta e que apareceu aqui na tela minha também, além do meu WhatsApp, essa é mais para o doutor Marcelo. Em relação, parece até que ele respondeu no chat, mas eu vou pedir para ele responder assim, ao vivo, né? Em relação ao tratamento da Covid-19, foi visto algum benefício da ivermectina? Essa pergunta é muito interessante, né? Eu respondi lá no chat, mas assim, a gente tem alguns ensaios clínicos registrados no Clinical Trials, porque toda essa história começou em ensaios in vitro, mostrando que a ivermectina e a nitazoxanida teriam um papel in vitro contra a COVID. Mas lembrando que várias medicações podem ter ação antiviral, inclusive a hidroxicloroquina. Mas não existe nenhum trabalho controlado que eu tenha, existe mais aquele número exagerado de publicações, a gente não tem estudo controlado mostrando que reduziu mortalidade, necessidade de internação e necessidade de ventilação mecânica com a ivermectina. Mas existem tratamentos precoces aí difundidos pelo Brasil, assim como existem com a hidroxicloroquina, com a nitazoxanida, com zinco, com vitamina D. Então, acho que vale a pena a gente só usar essas medicações. A gente não tem usado aqui na conduta do Hospital São Paulo, em hospitais que eu trabalho, a gente não tem usado, mas existem alguns estados aí que preconizam um tratamento maciço, né? Mas a gente tem que lembrar que 80% a 85% dos casos vai ter uma evolução benigna. E 10% a 15% vão ter uma evolução para formas graves e 5% as formas críticas. Então, a gente tem que fazer realmente um estudo controlado. Recentemente, foi mostrado aí o papel da nitazoxanida, né, e com um potencial, com estudo controlado até aqui do Rio de Janeiro. Mas eu não tive acesso a esse trabalho, eu não vou poder comentar, vai ser leviano da minha parte. Mas a ivermectina, a gente não tem nenhuma evidência forte e robusta para usá-la. Então, apareceram outras perguntas, uma da doutora Nafice para o doutor Edgar, perguntando se há algum relato de manifestação psiquiátrica na COVID. Olá, doutora Nafice, querida também, né, por todos nós aqui também, obrigado por ter assistido às aulas. Então, na verdade, assim,
esses relatos de alterações psiquiátricas, eles vêm desde as outras infecções por SARS e por MERS, né, que já aconteceram no passado, mostrando que podem acontecer na fase aguda alguns casos associados à ansiedade, depressão, labilidade emocional, ansiedade também, e no posterior também transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, síndrome da fadiga crônica e depressão também. A gente tem poucos dados de longo prazo ainda da Covid-19, mas eu tenho certeza que logo, logo a gente vai ter esses dados de maneira mais robusta, né? Mas eu acho que sim, eu acho que a gente tem alguns dados que já levam mais nessa direção também, né? Tanto em relação aos próprios pacientes, como em relação também aos profissionais, né, que cuidam dos pacientes também. Tem uma outra pergunta, que também é da doutora Nafice, para o doutor Marcelo. Marcelo, você acha que os desfechos desfavoráveis em relação ao rituximab nos artigos apresentados teve relação com o corticoide que é associado? Oi, Nafice, boa noite, obrigado por estar presente, né, queridíssima. E a pergunta é muito interessante, né? Naqueles relatos de vasculite associada à ANCA e à esclero, o paciente com vasculite associada ao ANCA tinha usado corticoide e dos 3 casos da esclero, 2 tinham usado corticoide recente, mas no outro eles não guardaram relação e também não guardaram a relação daquele rituximab de intervalo de 6 meses. Tinha paciente que fazia mais de 1 ano que tinha usado rituximab. Então, tudo eles incluíram. E nesse relato mais recente, dos 13, eles também é muito variável. Tem paciente com AR, com lúpus e com vasculite, com Sjögren, e eles não guardam uma relação. Tem paciente que tem relação com corticoide e outros não. Então, não ficou muito claro no desenho deles. O que a gente tem de experiência pessoal na Escola Paulista e no consultório da gente é que esses pacientes foram submetidos quando não tinha como segurar mais atividade de doença pulmonar ou articular, entrar em muita atividade, a gente não evidenciou formas graves da COVID. Eu tenho uma paciente que usou rituximab, era artrite reumatoide, porque entrou em franca atividade. Eu prorroguei, mas no 9º mês eu tive que fazer. E o marido dela testou positivo e fez uma COVID e ela fez uma forma assintomática com PCR positivo. Então, essa doença ela é muito incerta mesmo. Então, tem pacientes que são mais ou menos muito vulneráveis e outros, como a gente já conheceu nesses 8 meses, né, que a gente está exposto a essa infecção. Então, não fica muito claro, mas ressaltando o que a gente já aprendeu com o Reumacov e com a nossa prática clínica, que o corticoide acima de 10 miligramas tem um papel pior do que os nossos biológicos e medicações tradicionais. Só atenção com corticoide e ciclofosfamida. Vocês que lidam muito com lúpus e contato intra-hospitalar, eu acho que esse é o maior recado. A mensagem para casa é o cuidado com o lúpus, né? Tem uma outra pergunta que é para o doutor Edgar, é a seguinte: qual a sua conduta para os casos de fadiga crônica após Covid-19? Doutora Sandra, obrigado pela pergunta, mais uma grande amiga nossa, né, de todos nós aqui também, da Sociedade Paulista e da Vida também. Na verdade, a gente não tem uma conduta específica em relação à fadiga crônica da COVID. Eu acho que uma coisa muito importante é a gente avaliar o grau, como foi o COVID desse paciente, se ele ficou com algum grau de fibrose pulmonar, algum grau de sequela pulmonar, uma disfunção pulmonar, alguma disfunção órgão específica que possa estar contribuindo para esse processo, né? Então, acho que isso é importante, se ele ficou com um quadro de hipoxemia, alguma disfunção pulmonar. Mas quando a gente fala da fadiga crônica, algumas coisas são importantes, né? Então, acho que a prática de exercício físico é fundamental, eles devem ser estimulados, né? Mas o início deve ser lento, com uma progressão gradual, né? Então, e a gente tem que buscar sintomas específicos também associados, né? Dor, depressão, alteração do sono, pensar sempre no tripé, né? Como está o quadro de dor, como está o quadro da prática de exercício físico, como que está o quadro de transtornos psiquiátricos associados também ao quadro do sono, e tentar, junto com isso, a prática de exercício físico, medicação para dor crônica se for associado, medicação para distúrbio do sono associado e uma terapia cognitivo-comportamental, né, como ciclo de psicoterapia de maneira geral.
Acho que a gente tem que pensar nessa abordagem multidisciplinar mesmo. Não sei se o Marcelo tem alguma outra sugestão também, ou os outros membros da mesa. Eu acho que é isso mesmo. Exercício, acho que é o mais importante. Eu acho que o Henrique teve um caso que a gente discutiu, né? A gente tem os grupos, a gente fica discutindo os casos, mas eu acho que exercício. E quando tem aquele distúrbio do sono, né? Tem uns pacientes que têm insônia. Eu tenho visto uns com insônia mesmo, que não tinham distúrbio do sono e que pioraram. Então, essas manifestações neuropsiquiátricas, eu acho que nessa era, durante a Covid, né? E o pós-Covid, a gente vai ver mais. Mas eu vejo insônia, fadiga, esses chamam mais atenção. Eu tenho usado pregabalina para aqueles pacientes, ou eventualmente o indutor do sono, e estimulado muito a prática de exercício. Eu tenho uma pergunta. Você usa, Edgar, antidepressivo na fadiga crônica pós-Covid-19? Além dos que você já citou. Não, acho que pode ser utilizado sim, né? Eu acho que assim, quando a gente fala, a gente tem que ter a fadiga, eu acho que a gente não pode pegar ela como uma manifestação clínica ou um sintoma isolado, né? Eu acho que a gente tem que ter uma abordagem bem holística, né, e bem humanizada a esse respeito também. A gente tem que ver o que está associado com essa queixa de fadiga. Então, será que o paciente tem um transtorno de ansiedade? Será que ele tem um transtorno depressivo leve, um transtorno depressivo maior? Será que ele tem um distúrbio do sono? Enfim, como a gente comentou, né? Então, acho que os antidepressivos, sim, eles podem ser utilizados, sim, e levando em consideração caso a caso. Eu não vejo nenhuma contraindicação para o uso e pode ser utilizado, sim. Tem uma outra pergunta aqui. Você ia completar, Marcelo? Porque tem muito transtorno de ansiedade, né, nos nossos pacientes, e com muito pânico. Tem um nicho de pacientes que estão com muito pânico. Então, nesses aí, eu não vejo motivo, não vejo contraindicação da gente usar também um antidepressivo quando for o caso, né? E não relacionado diretamente à Covid, né? Relacionado à situação que a gente está vivendo. Pela situação, né? Tem uma pergunta aqui, o que os dois, para os dois, e é uma pergunta que também eu faço. O que vocês pensam em relação à futura vacinação para os pacientes reumatológicos? E especialmente aqueles que tomam medicações biológicos ou medicação imunossupressora, né? Oi, Patrícia, foi a Patrícia que fez, né? Super beijo, obrigado pela presença. Vou começar e vou deixar a parte mais difícil para Edgar. A gente tem, na verdade, 6 vacinas no Brasil sendo testadas e 5 para entrar. Então, totalizando aí 11, a gente tem mais de 20, 30 aí no pipeline. Das 6 que nós temos, né, que é a da AstraZeneca, que é da Oxford, que tem um vetor viral junto com a da Janssen, que é um adenovírus. Então, coloca o vetor e a proteína spike dentro delas, teria um papel aí inativado de uma maneira geral, né, quando interage com a gente, mas foram as pesquisas que deram um problema e que foram interrompidas. A da Janssen está 2 semanas parada. Então, eu penso que numa doença desconhecida, o que eu faria era o feijão com arroz. Era o que eu aposto mais, inclusive para os nossos pacientes, na vacina chinesa, porque ela é um vírus totalmente inativado. Então, como a gente não conhece, e a gente está vendo a Covid, que a gente falou aqui, muita disfunção imunológica e inflamatória, se a gente der alguma coisa que estimule esse sistema imunológico, pode dar problema. Teve a mielite transversa, ou teve outro caso imunomediado. Então, assim, para os nossos pacientes, talvez seja uma temeridade. E os nossos pacientes serão os últimos a serem testados, né? A gente começou com a população geral, idoso, depois vão vir os outros imunossuprimidos e os nossos provavelmente vão ser os últimos. Então, eu pensaria em fazer uma coisa mais feijão com arroz, usando o bom senso. Vírus inativado, como o toxoide tetânico, como que funciona super bem, como a difteria, como a influenza, que inclusive é a China que faz, né? E a gente usa aqui. Então, eu pensaria nesse daí, um adjuvante que é o alumínio, que a gente já conhece, como é que ele interage, e vírus inativado.
E para os nossos pacientes, da mesma forma, né? A gente não vai dar vírus atenuado para os nossos pacientes, que a gente já aprendeu ao longo do tempo, e esse daí que tem o adenovírus, né? Tem o vetor viral, está dando alguns problemas à população geral. Então, a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas a gente aposta muito na vacina de Oxford também. Inclusive, a Unifesp está lá como liderando. Mas colocando o que a gente conhece, eu tentaria o feijão com arroz, a coisa mais simples. Então, eu acho que para o paciente reumático, a vacina da China talvez seja mais apropriada. Por conter vírus inativado, né? Inativado. Agora, desculpe. a vacina da China, a Sinovac, ela é totalmente inativada e tem um adjuvante do alumínio. E não tem dado problemas. Só que eu estava conversando com o pessoal do Butantan, a imunização dela, a eficácia dela, a segurança é ok, não tem relatos de problemas de segurança. O problema é a eficácia, né? Se ela vai ser tão eficaz, a gente não tem o dado ainda. Eles estavam muito animados no começo, agora eles estão achando que é em torno de 60%, 70%. Se não fosse época de pandemia, essa vacina também não ia ser assegurada pelos governos, porque a gente tem que ter 80% a 90% de eficácia, né? Preferência 90% a 98%. Por exemplo, a vacina do Zoster, que é 60%, ninguém valoriza muito, porque vacinar é quase cara ou coroa. Então, se essa vacina for cara ou coroa, 50%, 60%, ela vai vir porque o momento exige, mas talvez a gente não aposte tanto. Mas a gente não sabe ainda qual é a eficácia, a gente precisa de tempo, aquilo que todos vocês já sabem, né? E a gente precisa minimizar o evento, né? A gente não tem tempo para observar esses pacientes totalmente expostos. A gente vai precisar de 2, 3 anos para saber se ela realmente é eficaz. Edgar? Eu acho que o Marcelo deixou a parte mais fácil para mim, não sobrou muita coisa. Eu concordo muito com o Marcelo nisso que ele falou. Eu faria só 2 observações, assim. O Marcelo falou bem sobre o rituximab, né, na aula dele, dos riscos, né? E uma outra coisa que a gente fica se perguntando, a gente tem aquela orientação sempre do rituximab, né? Que o ideal, existe o ideal e o factível, mas o ideal, quando possível, é esperar fazer a vacina do rituximab 4 semanas antes do rituximab ou 6 meses depois. Se a vacina estiver saindo e a gente faz o rituximab agora, talvez a gente esteja também diminuindo uma possível resposta vacinal dos nossos pacientes. Então, talvez, mais um motivo que a gente tenha que ficar atento aí em relação ao uso do rituximab no momento para os nossos pacientes. Talvez, a gente não sabe, né, como o Marcelo falou, a gente não sabe quando vai ser. Mas também, se a gente tiver uma vacina que não for indicada para os grupos de risco e que não seja eficaz nesses grupos de risco, a gente também, não adianta ter uma vacina que seja eficaz só para criança e adolescente nesse momento, né? E só fazendo a propaganda, né, Marcelo, aproveitando, vai ter uma aula muito boa no ERA, né, também sobre as vacinas. Eu acho que é mais uma oportunidade também da gente discutir com o Esper, né, que vai falar muito sobre as vacinas e as novas perspectivas, assim, também. Não percam o ERA desse ano, né? Muito bem, bem lembrado. Mas o pior, Edgar, é que quando a gente tem um paciente com doença pulmonar intersticial galopando na esclero, tem uma vasculite que precisa de rituximab relacionada, com a R que quando a gente passa entre atividade, não tem muito. Não tem jeito. Moderar e compartilhar com o paciente. A gente nunca dá remédio que não precisa, né? Mas sabe aqueles casos que a gente consegue indo, né? Então, ter cuidado e compartilhar, ver se tem outras opções, né? Talvez no momento. Mas a gente não sabe qual vai ser o efeito das outras medicações sobre isso também, né? Então, é meio cara ou coroa, talvez, como você falou, né? E tem aqui, não é bem uma pergunta, é um comentário da doutora Nafice, que ela fala: Edgar, estou com uma paciente com lúpus e artrite reumatoide, que fez Covid e está evoluindo com surto psicótico, sem outros critérios de atividade de doença lúpica. É bom a gente compartilhar isso mesmo. Assim. A psicose do lúpus, né, é sempre um desafio para a gente estabelecer se é por atividade de doença ou se tem algum outro fator associado. Né? É engraçado que algumas coortes falam que a maioria das vezes
a psicose ou as manifestações neurológicas do lúpus, elas são secundárias, elas não são primárias. Então, existe algum outro fator que pode estar ali, que pode estar contribuindo para esse processo. Então, a gente ficar muito atento. Eu acho que uma coisa que ajuda muito nesse caso é se ela se ela já tinha uma doença psiquiátrica de base prévia ou não, né? Se ela já teve quadro esquizoide, depressão esquizoide, ou quadros psicóticos prévios também, e agora já piorou. Eu acho que fazer uma ampla investigação, né, Nafis, como você comentou, se outros critérios para atividade, né, coletar um líquor, causas secundárias, fatores infecciosos, exame de imagem do sistema nervoso central também, para tentar fazer um diagnóstico diferencial bem amplo e tentar estabelecer. Otimizar os antipsicóticos é sempre o principal, né, que a gente faz nesses casos, mas se não, dar corticoide e avaliar a resposta mesmo do tratamento, né? Muitas vezes o que a gente vai ter mesmo é a resposta na prática clínica, né? A gente vai tentar fazer de tudo para diferenciar, para ter a resposta 100%, mas a resposta 100% muitas vezes vai vir com uma prova terapêutica, às vezes mais agressiva do que o que a gente gostaria. Uma coisa que eu aprendi na FICE é assim, se tem alucinação visual ou auditiva, não sei qual dos delas ela tem. Quando é visual, em geral, é orgânica. Quando quando é visual, geralmente pode estar relacionado à luz. Quando é auditiva, não sei se ela tem isso ou não, é doença orgânica. Ela tem um surto aí esquizofrênico, a doença. Então, essa é uma dica clínica, mas não sei o que ela tem aí esse surto. Tem uma pergunta da Verônica Ivone, que é um paciente que ela perguntou e depois a gente passou, que ela atendeu 2 pacientes com oligoartrite, pós-infecção por Covid, uma paciente com artrite em punho e outro em tornozelo. Todos os anticorpos foram negativos e um desses pacientes não melhorou após 30 dias de prednisona e ciclo curto de anti-inflamatório. Vocês indicariam imunossupressor? Eu acho que ainda é precoce para a gente usar. Eu vou falar depois o Edgar e todo mundo pode comentar. Mas uma coisa que você aprendeu com a chikungunya é da hidroxicloroquina, né? Eu gostaria que vocês fossem breves na resposta nessa, porque chegando 10 horas e faltam 5 para as 10, vai ser encerrada essa sessão, né? Que é o tempo que a APM dá. E porque depois aí a gente tem o encerramento, as considerações finais do Henrique. Eu daria a hidroxicloroquina para o caso da Verônica. Eu concordo também com o Marcelo. Eu só fiquei na dúvida se esse paciente ele ficou com monoartrite. Eu fiquei na dúvida se era uma óligo ou se era uma mono. Se for uma mono com mais de 30 dias, aí talvez ver como foi o Covid prévio, se vale a pena biopsiar, ser um pouco mais agressivo, pensando numa monoartrite que talvez esteja virando crônica, né? Talvez tenha mais de 30 dias. Se for um quadro óligo mesmo, poliarticular, é como o Marcelo comentou mesmo, acho que começaria com a feijão com arroz, que é hidroxi, e ia seguindo, né? E outra coisa que pode ser feita é a infiltração, né? Se realmente mostrar a inflamação. Eu agradeço muito aos dois, as palestras foram excelentes, de altíssimo nível. Me despeço aqui de vocês e passo ao Dr. Henrique, que é o presidente do Departamento de Reumatologia da Associação Paulista de Medicina, para as considerações finais. Bom, nem precisa dizer que o Edgar e o Marcelo arrasaram nas suas apresentações, nas suas considerações, né? E realmente, veja bem, ainda é uma doença desconhecida, é uma doença que a gente não sabe muito bem como é que ela está acontecendo, o que ela está fazendo. Os conhecimentos são aditivos, estão cada vez mais importantes, mas ainda a gente tem muita coisa para aprender e eu acho que essa palestra ela deu um insight, deu muitas dicas para os nossos colegas reumatologistas, os que perguntaram foram muito bons e eu acho que a gente aprendeu bastante hoje. Eu gostaria de agradecer ao Marcelo, ao Edgar, à doutora Ivone, por terem conduzido excelentemente de forma excelente, né, essa palestra,
e gostaria de agradecer a todos que participaram também como ouvintes, como assistentes, fazendo perguntas em relação a esse fórum. Esperamos que tenham todos aproveitado bastante. Muito obrigado também a todos. Boa noite a todos. Boa Muito obrigado, boa noite, gente. Obrigado, boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.